Procrastinar é a arte de acreditar no eu de amanhã. Ladies and gentlemen, está no ar Sem Nexo. Caralho. Viu só? Meu Deus. Boa. Buenas! Está começando mais um Sem Nexo Podcast. Eu sou o Rodrigues, estamos com Juan, Eu sou o Juan. Juan sou estamos com o João também. Era pra ser o João, né? João. Tá vendo essa roupinha linda que o João tá vestindo? Explica aí por quê, já que tu que deu essa ideia. Se a gente chegasse até sexta-feira 100 seguidores lá O no Rodrigues Instagram, me né? quebra a perna que ele, na hora do teste, ele fala normal. Agora ele tá apertando igual um maluco. Pô, cara, já aprendi que o cara que tá aqui do meu lado, apertou o play ali já. Mas dá, pode seguir. Então tá. Até sexta-feira, se conseguíssemos 100 seguidores ali, né? No Insta. No Insta. Se você nos segue ainda, segue lá no Instagram. A gente está no Instagram, no Spotify, Facebook e no YouTube. Chegou? Não. Então ele teve que colocar... Não, chegou. Passamos o 100. Então o João ia colocar essa roupinha linda que ele está, que é uma roupa de chroma key. É isso aí, lindo. Então a gente vai começar a colocar... Desafios? cada vez que a gente atingir um número O X... João vai fazer as coisas. O E João- obviamente eu que tenho que tomar no brioco, porque os dois não querem passar vergonha. O João vai ter que colocar uma roupinha e não agora, mas o próximo desafio, eles vão escolher qual a roupa que o João vai utilizar. Verdade, a gente abre uma caixinha lá. Isso. Ninguém combinou essa porra aí, Não, não. agora eu já falei, não tem mais volta. Mas hoje estamos com quem? Radialista, empreendedor, cantor não, ainda não. Já cantei. Viu? Cantor, ator, produtor. Vinheteiro? Não sei se Porra, existe essa profissão. vinheteiro não. Mas cantor. tem antes de mais nada, um prazer estar aqui com vocês. Duran. Aê! Demorou, mas saiu. Viu? E é um prazer estar aqui com vocês no Sem Nexo, né? E com o Juan, com o João e com o Rodrigues. Eu fiz uma cola aqui, porque eu sou péssimo para guardar nomes, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu participo, nesses 33 anos de profissão como radialista, de um podcast oficial, né? Até então, a gente sempre participou, sempre fez programas no rádio, ao vivo, né? E, no máximo, esses programas iam depois para o site das emissoras, etc. e tal. Mas, assim, oficialmente, hoje eu estou perdendo a virgindade aí. Depois, 33 anos de profissão, nunca é tarde para aprender. Viu né? só? E quem te botou nessa barca furada aqui foi o Félix. Grande abraço, Félix. Félix é um querido, é um cara que eu aprendi a respeitar, né? Um excelente profissional, um cara de garbo e elegância, um cara... Que topa qualquer aventura, né, cara? Tem um futuro grande pela frente, já trilha uma carreira de sucesso, né? Mas eu acho que o mundo é pequeno para o Félix. E eu tive a honra, o prazer de trabalhar com ele na Rádio Magia, em 2019, né? E ele não começou na equipe original, mas depois, logo em seguida, ele entrou. E foi só alegria, um cara totalmente responsável e extremamente criativo, né? Está faltando hoje no mercado locutores, comunicadores criativos, né? Então, o Félix realmente me surpreendeu, tem uma bagagem gigante. Abraço para o Félix. Abraço. Bom, a gente sempre bate um papinho antes de começar, né? Só que o que o Duran trouxe aqui já deu informação demais pra gente aqui. Então, a gente vai iniciar o bate-papo. É só para... Bom, a gente tem a frase. Não vai falar a frase, né, João? Tu vai deixar para alguém mais competente falar essa frase. Vou pedir pra ele sacar isso aí pra nós. Pode falar agora? Pode dar-lhe. Procrastinar é a arte de acreditar no eu de amanhã. Dorme com essa. Maravilhoso. Essa é a frase do dia, é a frase para as pessoas em casa pensarem. Reflita, só reflita. Refletir e tal. Isso é muito pra ti, né? Lembra que tu tinha falado que prefere Um deixar monte de tudo nego pra correndo depois. agora para o dicionário. O que é procrastinar? O que é procrastinar? Não, é bacana. Também somos cultura. O da hora que essa frase surgiu, porque o João ele tem um bloqueio com coach,
com pessoas que... Tem esse detalhe também, né? essa O parada... João tem um bloqueio com coach, é verdade. E a gente Pode nunca falar a comenta palavra isso, né, coach, velho? É, tu fala a palavra coach e pauta e roteiro, o João ele Enlouquece. fica doido. Pauta, roqueiro, responsabilidade, né? Os caras me Isso, queimam cara. muito, né? Esses caras criativos é isso, né? Eles não gostam de colocar paredes, assim. Ah, vamos por aqui. Eu acho que o nome está aí, né? Criatividade. Então, se tu é limitado, né, tu não é tão criativo, né? Então, criatividade é uma coisa que não tem limite. Hoje em dia... Eu estava lendo uma frase, um texto, alguma coisa, um livro, não lembro o que era, que o sujeito falava o seguinte, são pesquisas, né? 95% do ser humano, da população, ele copia. 5% cria. Né? Então, o criador, o iniciador hoje, está resumido a 5%. Não sei se porque a gente cresceu aprendendo aquele adágio popular, na vida nada se cria, tudo se copia. Né? De uma certa forma é real, né? A gente não dá para inventar a roda de novo, fazer uma roda retangular, roda é roda. Mas pode aperfeiçoar e pode, etc. e tal, né? Mas eu sempre vou ter como base a roda, né? Sempre vou estar sempre copiando alguma ideia, etc. e tal. Então, hoje, o cara que é criativo, ele tem valor no mercado. Ele é um Midas. Né? O criativo é um Midas. Por isso que a gente Quase um coaching. E detalhe, Não, é quase um coach. não, cara, não, minha vida é uma farsa. Ok, eu me diz uma coisa, qual é o coach que não é Midas? Né? Vamos falar de coaching hoje, profissionais que te ensinam a viver, te encaminham profissionalmente, trazem uma visão diferente da vida, etc. e tal. Tudo Midas. Né? Porque os caras têm uma fórmula de sucesso para tudo na vida. Né? E eu acho que a fórmula de sucesso para tudo na vida depende de ti. Né? Depende Não adianta o camarada falar e eu não entender ou não me dispor aquilo ali, né, cara? E só um detalhe para esclarecer, eu não tenho qualquer tipo de preconceito Nem eu, contra nem eu, coach. absolutamente. É só porque eu tenho um bloqueio que eu desenvolvi por causa de um serviço antigo, que eles batiam muito em cima de se desenvolver muito. E aí, sei lá, eu gerei algum bloqueio com essas palavras que ativam, e aí eu me desinteresso automaticamente pelo assunto. Cara, eu Fica acho cansativo. que você precisa de um coach para desbloquear isso. Sim, eu comentei isso com ele. Inclusive, nesse trabalho antigo, não foi esse trabalho aí que tu bateu no teu coach lá, no coach que... Não foi nesse aí? Você que é coach, quiser aqui Cuidado. mostrar essa faceta para o João, né? Um abraço para os coaches. Para os coaches. A minha esposa é psicóloga, ela também não coach, mas enfim, tem algumas coisas assim que acho que a pura e nossa visão do simplesmente coach, ganhar dinheiro, né? Então, mercado. e aí tu encontra uma plateia, tu encontra um grupo de pessoas gigante, né? Que pagaram caro para ter aquela palestra do fulano de tal e que na verdade é o mais do mesmo, né? É mais do mesmo. Só muda o nome Então, das coisas. É uma visão diferente da mesma coisa, né? E eu acabo falando o óbvio, né? Você que tem medo, né? Fique na frente do espelho e diga, eu não tenho medo, eu não Você tenho que medo, quer eu não alcançar tenho seus medo. objetivos. Aí o cara diz assim, pô, teu cérebro é uma ameba para ficar na frente do espelho e se repetir? Não, cara, não é outro. O exercício é diferente, né? Então Mas enfim, agora tem grandes profissionais aí, né? Excelentes profissionais que realmente têm um compromisso de dar um norte para as pessoas, né? De tirar o melhor, o potencial dessas pessoas. Porque às vezes tu tem um grande potencial e tu tem uma trava. Né? Tu tem uma trava e, de repente, esse cara consegue tirar essa trava. E não necessariamente um coach, né? Não precisa ser um coach, não mas, precisa ser um coach. enfim, E o mais da hora é o cara ter esse olhar apurado para identificar que o cara tem um potencial, né? Porra, eu olho pro Juan aqui, eu sei, eu tenho esse discernimento que, porra, ele tem habilidade, ele pode ir longe pra caralho, velho. Saca? Esse, em talvez alguma área, né? O cara não quer dizer que ele óbvio. vai ter habilidade em todas, mas... Mas isso também é um diferencial, porque o cara sai por aí, ó, isso tu é bom, tu pode ser bom, tu pode ser bom, pode ser bom. Todo mundo pode ser bom, mas às vezes tu saber que aquele cara tem um diferencial específico naquilo, tu pode trabalhar aquela habilidade. descobrir um talento, né? Às vezes o cara é o dono do talento, mas não sabe que tem. E aí tu vai lá e
O Félix, voltando ali no assunto do nosso glorioso amigo Félix, ele era um cara que um cara que tem um talento enorme para comunicação, mas faltava jogar ele para os leões, né? Jogar ele, bicho, agora tu é o responsável de um horário de 4 horas para um público que vai te ouvir, e tu tens um roteiro aqui, só que quem tem que dar vida a esse roteiro é tu. Porque até então ele era coadjuvante. Né? A partir daquele momento ele passou a ser o cara, né, no controle da... Era o Divan, né? O Divan. Era um dos programas, né? E aí ele veio fazer um programa, um desafio que eu dei para ele, que foi o Divan, que era um programa dificílimo, que falava de assuntos picantes, sozinho, porque normalmente programas como esses, que tratam de assuntos picantes, normalmente tem uma dupla de 2, né? Às vezes é um locutor e uma locutora, para dar aquele contraponto, né? Mas ele fez sozinho, aceitou o desafio e foi embora. E o detalhe importante é que ele aceitava as orientações do técnico e como ele, no outro dia, acompanhava... Porque tem algumas pessoas que têm uma certa dificuldade, né? Joga na ponta esquerda, e o cara tem dificuldade e joga no meio. Não, o Félix ele tinha, então, ele tinha esse talento, precisava desenvolver. Né? Então, quando realmente a gente tem a oportunidade de encontrar pessoas que nos ajudam nesse sentido, de dar uma oportunidade, né? De dizer para o cara, cara, o que tu quer ser, não dá para ser. Tu não tem perfil para ser. Mas, porém, todavia, entretanto, tu pode ser isso aqui. Aí o cara bota assim, aquela mãozinha no queixo. Será? Será? Claro que é, cara. E aí tu mostra para ele o caminho e dá uma oportunidade para ele. Daqui a um mês o cara está felizão da vida, daqui a um ano o cara já está voando sozinho, estourando, porque alguém viu um outro lado da história. Né? Às vezes a gente fica muito preso em nós mesmos, né? E não conseguimos observar o que a gente pode fazer. A gente fez a vida inteira aquilo ali, e acha que só sabe fazer aquilo ali e vai morrer se não fizer outra coisa. Né? E aí a gente vê, estendendo para os dias de hoje, para o povo, de uma maneira geral. Pô, eu sou metalúrgico, eu sei soldar. Porra, mas não tem emprego para soldador. Tem muita vaga para caixa de supermercado. Não, mas eu estudei para isso. Eu não... Então, enfim, as pessoas também têm aquela coisa de não querer ousar, às vezes se sentem humilhados. Não quer sair da caixa, às vezes. Né? E às vezes, a gente sempre ouve falar que, às vezes, a necessidade... Né, a ocasião faz o ladrão, né? A necessidade, às vezes, te obriga a fazer certas coisas. Tem gente que, mesmo na necessidade, tem aquele orgulho próprio e não consegue... a vida está dando uma oportunidade de ele descobrir um novo talento, ser o melhor caixa do supermercado, ele que era um soldador, e em 3 meses o cara é chefe de caixa, e em 1 ano ele é o gerente do supermercado. E é com esse papo que a gente abre o Sem Nexo de hoje. Opa! Pega-te. Eita, viu só? Porra, já começamos no fluxo. Então... Estou batendo aqui, está fazendo barulho aqui? Não, cara, pior que não. Que o editor que se vira depois. Pior que tá Tu adora jogar tudo pra mim, né, cara? Tu é editor, porque tem que trabalhar. Quero ver o dia que a gente estiver ganhando uma coisa. Eu vou pagar o outro editor. Quantos anos de carreira? Esse ano eu fiz 33 anos, no dia 29 de julho. Eu comecei em 1988, oficialmente, num programa de rádio, numa FM, finalzinho da década de 80. Antes disso, durante 2 anos e meio, eu fiz testes para locução, que a gente chama de piloto, né? Mas como que tu chegou lá? Tu fazia jornalismo? Não. Na época eu era aos 18 anos, na verdade, eu sempre gostei de estudar em voz alta. E eu sempre tive muita facilidade nas humanas, né? Eu era um bom aluno de matemática, mas tinha que estudar pra caramba para tirar uma nota decente. Mas gostava muito de biologia, gostava muito de história, adorava história, geografia, essas matérias chatas que o pessoal não gostava, eu gostava. Mas por quê? Eu gostava de estudar lendo em voz alta. Eu era moleque, fechava a sala da casa da minha mãe, né? Era uma sala grande, de um eco, e eu ficava me ouvindo. Então, sem saber, eu gostava de me ouvir, né? E aí eu acredito que aquilo foi crescendo. Aos 18 anos, eu comecei a ouvir rádio, aos 18 anos. Né? Eu não era um assíduo ouvinte de rádio. Eu estou falando numa época que... Eu sei que esse podcast vai para o mundo inteiro, mas
Florianópolis, né, que ainda é uma ilha, na época ela tinha apenas uma emissora, se eu não me engano, com locução ao vivo, que era a Atlântida FM, que começou em 81, né, 1981. E aí, fora isso, a gente tinha a Universal, que era gravada, a gente tinha Barriga Verde, que era gravada. Ao vivo, né? Isso devia ser coisa de outro mundo, né? Ao vivo, era o DJ, né? Era o cara que tocava música e falava ao mesmo tempo. Então, até então, a gente tinha o perfil, o FM no Brasil, ele começou na década de 70, e aí esse modelo do AM, que era um operador e um locutor, o locutor ficava no outro lado do aquário e o operador ficava fazendo a sonoplastia para ele. Então, eles tinham que jogar muito bem juntos. Então, quando o cara dava aquela piscada, ele sabia que a trilha era essa. Quando o cara mudava o tom de voz, o sonoplasta colocava uma trilha mais, né, mais tensa, aquela coisa toda e tal. Então, esse era o modelo do rádio no Brasil. E aí, quando surgiu o modelo do FM, saímos da amplitude modulada do AM para a frequência modulada do FM, aí trouxemos o modelo americano, começou no Rio de Janeiro, né? Uma das rádios que começaram nesse sistema foi a Rádio Cidade do Rio, que era aqueles caras com vozes maravilhosas, né? Fazendo sonoplastia e tocando música e falando ao mesmo tempo. Então, ele controlava tudo. E aí, em 81, chegou esse modelo, acredito, em 81, iníciozinho dos anos 80, chegou esse modelo da Atlântida FM e tal. Quando eu comecei a ouvir rádio, eu comecei a ouvir Atlântida, que era uma rádio que, na época, tinha grandes nomes aí, Rui Ribeiro, Marcos Ourix, depois veio Lise Búrigo, enfim, tinham grandes caras aí, outros que já saíram do rádio, enfim. E aí eu comecei a ouvir rádio e comecei a me interessar, e aí eu fui buscar informações, como é que eu tinha que fazer, fui fazer um curso primeira experiência que eu tive com voz foi um curso que eu fiz de dicção com uma professora italiana, não me perguntem o nome, né, eu sou péssimo, e era uma senhora e a sala era lotada, e a maioria eram cantores, e eu tinha outra intenção, que era aperfeiçoar a dicção para fazer locução. E, na época, eu tinha uma dificuldade muito grande de falar em público, muito barulho, porque eu perdia a voz com facilidade. Eu estou falando aí de um cara de 18, 19 anos de idade, né? E eu lembro muito bem que, numa aula, ela pediu para que nós observássemos os apresentadores Cid Moreira e Sérgio Chapelin. Olha lá. Nossa. Quanto tempo, né? E eu tinha um cara que eu admirava na época e admiro até hoje. Talvez vocês nem saibam quem é o cara, mas conhecem o cara, já ouviu o cara. Dirceu Rabelo, que é o locutor oficial de chamada da Globo. Esse cara era um cara que era um ghost voice, né? Ele nunca apareceu. A Globo pagava ele para não aparecer. Ele era o cara que fazia chamadas da novela. Na época, narrava o Fantástico. E ele tinha uma voz lindíssima. E aí, na aula seguinte, eu trouxe todo mundo. O Cid Moreira porque tem uma voz mais pesada, o Chapelin porque tem uma voz mais anasalada, me chamou a atenção isso, e tu? Né? Perguntou para mim. Disse, olha, professor, eu não olhei nenhum nem outro, eu trago aqui Dirceu Rabelo. Ela assim, Dirceu Rabelo? Quem é Dirceu Rabelo? Ela assim, o locutor de chamadas da Globo. Papum. Ok, eu vou observar esse cara. Na aula seguinte, ela trouxe para a turma observação, que era ela nunca tinha ouvido um cara tão perfeito de interpretação e dicção, e que a voz dele entrava tanto no ouvido da gente que a gente não percebia, simplesmente ele entrava no ouvido. Suave, né? Era. E até hoje o cara ainda tem chamadas de futebol e etc. Então, hoje ele já está mais velhinho, né? Tanto que a Globo, até hoje, ela procura um cara com a voz parecida com a dele. Acharam um cara. Acharam um cara. Então, só que ele mandaram mensagem mesmo. Mandaram mensagem à Globo, mas eu não quis. Tentaram alguma coisa contigo ali, mas... eu tenho uma voz mais sensual. Assim, sim. Quase imperceptível. Mas sobre isso, como é que funciona esse lance da idade, né? Porque, tipo, tua voz vai engrossando, vai tendo mais peso e ela muda. Na verdade, aos 18 anos, tu já tem uma voz definida, né? Com o passar do tempo, ela vai envelhecendo, mas a voz não muda. Entendeu? Não talvez muda ela nada, assim, não. Talvez por mau uso, né, da tua voz, das tuas cordas vocais, aí sim, tem a rouquidão, tem, né,
Mas o que pode acontecer é um profissional da voz aperfeiçoá-la e até melhorá-la e deixá-la melhor. E aqui não vamos... Eu sou da época que locutor de rádio tinha que ter voz bonita. Isso que eu ia perguntar agora. Hoje em dia, precisa ter voz bonita para fazer locução? Então, hoje, o que aconteceu? Se vocês observarem os comerciais publicitários hoje, nacionais, os caras nacionais, tu não pode perceber que são tudo vozes comuns. São vozes de atores. Né? Hoje, um cara que ainda é um ícone é o Ferreira Martins, que faz o Caoa Cherry. Tal, né? O que eu fiz aqui foi um... se ele tivesse morto, ele estaria se virando no túmulo, porque a voz dele é uma voz linda e gravíssima. Ele não abre a boca para falar, ele fala com o dente cerrado, assim, mas a dicção dele é perfeita. Ele foi apresentador de telejornal e etc. E tal. Então, o Ferreira Martins hoje é um cara que tu ainda ouve assinando e fazendo locução de grandes marcas. Mas a maioria, pode observar. A própria Globo, ela hoje tem mulheres fazendo chamadas da sessão da tarde. Vocês já observaram isso? Né? Tem uma coisa que a gente nunca parou para analisar, né? A mulher na locução. Porque o que acontece? O veículo ele tem que estar ligado, ele tem que estar desenvolvendo, ele tem que estar atento a essas mudanças. Né? Então, aquele cara ainda tem espaço para o locutor de voz pesada? Tem. Mas hoje o mercado publicitário já não procura mais tanto esses caras. Talvez para assinar a peça, mas para fazer o corpo da locução, etc. E tal. Que traz um tom mais épico, né? Uma voz mais por exemplo, o Ferreira, ele sempre foi um cara que fez... se eu não me engano, ele era o cara da Ford ou da Chevrolet. Aí a Caoa Cherry foi lá e trouxe o cara. Porque a Caoa Cherry, ela está dizendo que ela é um carro melhor que a Chevrolet, que a Ford. Carro fabricado no Brasil, uma marca nova, mas com tecnologia né, gringa. E aí o Ferreira Martins, que dava aquele peso para outra marca, agora eles trouxeram. Então, é uma grife, né? A voz dele é uma grife. Mas isso hoje se perdeu bastante. E, claro que ainda tem espaço para esses caras. Mas é que a gente tem que entender o seguinte. Na década de 80, quando eu comecei no rádio, eu fiz uma observação aqui, Rádio Cidade do Rio de Janeiro, os locutores todos eles tinham vozes lindas. Não eram vozes pesadas, eram vozes graves, médio grave, mas eram vozes simpáticas, sorriso, né? Aquela coisa toda e tal. E isso daí foi evoluindo para a extinção. Né? Ajuda a ter uma voz legal? Ajuda. Né? Mas não necessariamente uma voz grave. Tu consegue fazer, se tu tens uma voz com mais recurso, que a gente chama, melhor, tu tem mais espaço. Consegue variar o tom, fazer... Mas aquilo que eu falei aqui nos bastidores, eu já fui contratado para gravar comerciais em estúdios de produção, de áudio, em que o produtor me pediu para eu não fazer uma voz locutor. Isso né? é louco demais, né? Então, eu quero a tua voz, mas eu não quero uma interpretação de locutor. E tu passou a vida inteira buscando essa interpretação, buscando o máximo do texto, né? Encontrando a palavra que vai dar o peso, etc. Então, o cara pede para desconstruir isso tudo aí. Né? E aí, quando isso começou a acontecer, foi aí que eu percebi o sinal dos tempos. Né? Os caras, quando perceberam que não iam conseguir isso de um profissional da voz, um locutor, né, que tem os seus vícios, os seus cacos, etc. e tal, eles buscaram gente fora da locução, de outras áreas, com uma voz agradável, simpática. E agora, outro detalhe, muito jovem. Hoje o mercado procura vozes jovens, né? Com boa dicção, clareza, interpretação, mas vozes jovens. Então, eu comecei lá respondendo a pergunta, eu comecei em 88, e, na época, durante 2 anos e meio, eu fiz testes, né, em várias emissoras de rádio, aqui em Florianópolis. O primeiro teste que eu fiz foi para a extinta Guararema, AM, né, e aí abriu uma vaga de locutor noticiarista. Aí eu fui lá fazer o teste, tinha 18 anos de idade, foi meu primeiro piloto. E aí gravei, deixei lá gravado, aí ele falou... O cara que na época era o diretor, era o coordenador artístico, falou, cara, ele tinha uma voz muito grave, até hoje ainda tem uma voz muito grave. Ele falou, cara, o teu negócio é FM, tu tem voz de locutor de FM. 18 anos, voz nova ainda, jovem. Né? E foi dito e feito, mas durante 2 anos eu continuei, 2 anos e meio eu continuei fazendo, até que um belo dia
eu fiz um piloto na Musical FM, que hoje é a Rede Jovem Pan, é a 101,7. E aí fecharam comigo e eu entrei no ar às 6 horas da tarde fazendo um programa das mais pedidas chamada Voo Livre. A rádio na época era uma rádio de surf music que estava mudando para rádio popular, né? E quem foi meu primeiro coordenador foi Rui Ribeiro, que era o cara da Atlântida, tal, enfim. E o meu sonho sempre foi trabalhar na Atlântida. Um ano depois eu fui trabalhar na Atlântida, fui convidado para já de primeiro programa, já ao vivo. Ao vivo, eu tinha a Voz do Brasil às 7 horas, né? Então, das 6 às 7 eu fazia o Voo Livre, depois Voz do Brasil, depois voltava até às 10. Não lembro o que era, das 8 às 10 da noite. Quando eu fui contratado para... Aí eu fiquei na Musical 9 meses, depois veio um cara, o nome dele era Saul, um coordenador, um cara aqui de Criciúma, tal, cara muito pirado, muito pilhado. Ele vivia comendo mel, porque ele falava... A garganta não aguentava, né, cara? E aí eles me chamou um dia no canto e disse, cara, é o seguinte, eu estou indo embora para Criciúma, nós vamos mudar uma rádio lá, eu preciso de uma equipe nova, uma galera nova. Eu falei, porra, vamos embora. E tu estava onde? Na Musical. Foi a minha primeira emissora. A segunda foi a Rádio Cidade de Criciúma. Eu cheguei lá para virar de Eldorado FM para a Rádio Cidade. Não aguentei a cidade, Criciúma, me perdoem os criciumenses, mas eu não me adaptei na cidade. Fiquei 4 meses e voltei para a Musical. E aí fiquei 2 meses na Musical e os caras da Atlântida me chamaram. Aí eu fazia o Atlântida Night Express, eu fazia das 10 da noite às 2 da manhã. Aí falava para a mulherada. Né? Naquela época, era um programa romântico, e eu estava com a corda toda, né? Então fazia um programa mais romântico, tal. Eu não lembro se tinha recado, acho que não tinha nada disso, mas naquela época ainda tinha aquela coisa da curiosidade de que esse cara com essa voz deve ser lindo pra cacete. Né? Deve ser o cara. Como não tinha internet, celular, não tinha essas tecnologias... Projeta uma imagem da pessoa, né? Total. Ainda hoje tem? Tem. Ainda hoje tem. Mas isso é uma parada que pra mim até hoje rola. Não esse negócio de ficar imaginando, cara, porra, essa voz aí. Mas eu, por exemplo, ouvia muita magia, até te ouvia bastante, e eu sempre ficava imaginando, cara, como é que deve ser o rosto desse cara? Como é que deve ser o rosto daquele normalmente, Deus ele é justo, né? Normalmente o cara locutor de rádio tem uma voz legal, mas é muito feio. Então há uma compensação. Justo, né? Extremamente difícil nascer. Mas o que deixa pra mim, cara, sem a voz... Dificilmente tu vai ter as duas coisas juntas. Né? Quando esses caras têm as duas coisas juntas, pelo menos na época, eles viravam apresentadores de televisão. Conheço vários locutores de rádio que viraram apresentadores, que tinham uma lata legal, tinham uma voz legal, uma boa interpretação e etc. E tal. Mas naquela época lá, tinha essa coisa da mulherada te ligar e etc. e tal, enfim. E bombou, então, naquela época? Era cara, normal. Era normal. Eu te confesso que não, normal era pra mim. Não, o locutor de rádio naquela época não era normal. Não era. Tinha um certo status, mas era só status, mais nada, né? E a gente eu era muito jovem na época. Eu estou falando aí, eu estava com 20 anos de idade. Então, eu estava mais fissurado na profissão, de querer crescer, de querer aprender. O tesão estava na profissão ainda. Na profissão. O tesão estava todo ali na profissão. Né? Mas tu recebia ligações, etc. E tinha os contos também? Tu fazia tipo um conto de... Porque eu já cheguei a ouvir, cara, com a minha mãe, em algumas vezes, tipo em casa e tal, deixava o rádio ligado e tinha um cara contando uma história e era muito famoso isso. Nessa época, aí veio uma coisa engraçada. Nessa época da Atlântida, eu fazia o Night Express e era um programa mais romântico, mais de balada, mas era locução, hora certa e notícia, mas não tinha... Acho que tinha recado, acho que tinha uns recados lá. Fulano para Beltrano, tá mandando um beijo e tal. Mas normalmente era alguém para alguém. Então não era interesse, não era em mim, o locutor, no caso, era de alguém para alguém. Né? Depois aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu saí da Atlântida, fiquei 9 meses na Atlântida e recebi um convite. Eu fui visitar uma colega de trabalho em São Paulo, Simone Rigotti, uma das melhores locutoras do Brasil. E a gente se conheceu em Florianópolis, ela veio conhecer a Atlântida e tal. E ela chegou a trabalhar numa rádio em Joinville. Aí, enfim, a gente fez uma amizade. Aí ela foi
ela recebeu um convite, ela foi contratada para trabalhar na Rádio Cidade de São Paulo, que era uau! Era o maior mercado, até hoje, o maior mercado da América Latina, e a mulher foi para lá, pô. Legal. Aí um dia ela pô, vem passar o final de semana aqui. Eu disse, caramba, como é que eu vou conseguir? Porque o rádio tu tinha uma folga na semana e uma vez por mês um final de semana. E aí eu fiz um rolo lá, tal, consegui 3 dias, peguei um busão e fui para São Paulo, parei no terminal lá de São Paulo, peguei um metrô e parei na Paulista. A rádio ficava na Avenida Paulista. Aliás, várias emissoras de rádio ainda ficam na Avenida Paulista. Aí eu cheguei lá, saí na estação, não lembro qual, e fui andando a pé, olhando os prédios, os arranha-céus, tal, 9 horas da manhã, morto da fome, vi uma lanchonete. Eu acho que eu vou comer alguma coisa. E aí entrei na lanchonete e pedi, tudo bom, parceiro? Vê um X-galinha para mim? 9 da manhã, hein? Pô, mas 21 anos, né? X-galinha para mim, o cara, o quê? Aí o cara, porra, para lanchonete, o cara aqui pediu um X-galinha, eu, Pessoal do... lá é X-frango. Aí o cara achou aquilo... Massa. De onde é este mané? Né? Mal sabia ele que era um mané mesmo. E eu fui conhecer, então, cheguei na Rádio Cidade, ficava no 18º andar de um prédio lá, tal, gigante, a gente é acostumado com as rádios aqui pequenininhas, né? E aí fui visitar minha amiga, tal, e nisso, enquanto eu aguardava, o meu sonho era ouvir ao vivo a Jovem Pan, na época. Era uma rádio bem americanizada. Até hoje ela ainda tem um resquício, né? Mas naquela época ela era muito mais. Os caras até falavam um prefixo inglês e os cabal. Então era, né, Júlio Mazei, Emílio Surita, Beto Rivera, esses caras todos aí. Aí ela chegou, veio conversar comigo, espera aí que tu não pode entrar no estúdio e tal. Já está tarde já? Não, é que eu recebi tal. E aí, beleza, eu fiquei esperando lá, ouvindo, levei um fonezinho naquela época, tal, fiquei ouvindo, daqui a pouco passou um cara, foi lá no estúdio dela, falou, ela ficou um tempo lá, voltou e entrou para a sala dele e veio ela. Esse cara que passou é o Enio Roberto, ele é o diretor artístico aqui. Eu falei, legal, e aí? Não, ele quer que tu faça um piloto. Eu falei, o quê? Eita. Eu quero que tu faça um teste. Tá louca, Simone? Eu vim aqui só para te ver, pô, não vim. Não, faça um teste, porra. Ele tá precisando de um cara. Eu falei, puta que... Estourei. Aí eu fiz mas sem nenhuma pretensão, não, jamais. Aí fiz o teste, o cara botou o Lica, não era o Lica, era outro nome do cara. O operador lá disse, amigão, tá aqui o texto, tal, papum, e manda ver, conta até 3 e dá-lhe. Como eu já tinha muita experiência de piloto, né, fiquei 2 anos e meio fazendo teste antes de entrar no rádio, eu peguei, não vai dar nada mesmo, e fiz o teste. Vim embora para Floripa, passei o final de semana lá, vim embora para Floripa, acho que era uma terça ou quarta-feira, eu não lembro agora. 10h30 da manhã eu estava no ar na Atlântida. E aí, 10h30 da manhã, eu recebi uma ligação de Porto Alegre. Já falecido fugiu o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. Schiller, JB Schiller. Puta de uma voz também e tal, gente boníssima. E aí, Duran, beleza? Pô, fala, Schiller. Cara, o seguinte, velho, tava te ouvindo aí, não sei o quê. Velho, tu quer vir trabalhar na Atlântida de Porto Alegre? Aí eu, quê? Aí eu, porra, pensa aí, porra. Trabalhar aqui com a Atlântida de Porto Alegre era cabeça de rede. Embora eu nunca gostei muito do rádio feito em Porto Alegre, que ainda era aquela coisa do vozeirão. Eu já estava mais na coisa da galera. Isso 10h30 da manhã. 11 pouquinho me liga o Enio Roberto, no mesmo dia. Duran, Enio. Tinha uma vozinha, né? Enio. Aí eu, aqui da Rádio Cidade. Cara, gostei do teu piloto, quer vir trabalhar com a gente aqui? Eu falei, Agora eu estourei. Agora, caraca, velho. São Paulo, né? Óbvio, Bora né? para São Paulo, né? E aí fui embora, a rádio fez uma grande despedida. Na época tinha Elise Búrigo, que foi a primeira comunicadora jovem, né, daqui. Tinha a Flavinha, que hoje apresenta a Trimania, né? Era da minha época também. Vários outros locutores fizeram uma baita de uma festa e fui embora para São Paulo. Fiquei uma temporada lá, voltei. Quando eu voltei, eu abri a Rádio Cidade aqui. Fui o primeiro coordenador da Rádio Cidade aqui. Aí fazia um programa chamado Sócio for Dance, era o nome do programa. Tinha em Porto Alegre. E aí o Sócio for Dance era o seguinte, eu tinha 2 MK, toca-discos. Foi o primeiro programa no FM em Florianópolis que era mixado ao vivo, na batida.
E era esse que vos fala que fazia a locução e fazia a virada. Então, eu entrava 2 horas da tarde no ar e queimava a borracha. Eu era muito esporrento, né? Muito rápido, ligeiro, bem jovem mesmo, aquela locução bem jovem. E aí chegava às 5 horas, aí daqui a pouquinho, às 5 da tarde, começa o Almoço Sem Fim, já vai mandando aí o seu alô, tá, blá, 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 blá. Às 5 da tarde, eu baixava de 80 para 8. Está começando, a partir de agora, mais uma edição do Almoço Sem Fim. Aí, às 4h30 da tarde, começava a mulherada a ligar, os ouvintes ligaram, o locutor do Almoço Sem Fim já chegou? Que era eu. E aí eu percebi que eu conseguia fazer Diferenciais, diferente. cara. Então, Então, era muito legal fazer o rádio naquela época. Até porque não tinha tecnologia que a gente tem hoje dos softwares. O locutor ele ficou muito malandro. Hoje, um contrato de locutor ele está assim, locutor-operador. Na época que eu comecei, nós éramos operadores de rádio. Nós tínhamos que separar os breaks, olhar o roteiro para ver, puxar o comercial, tudo nos cartuchos, né? Era de 5 em 5, Fazia uma né? pilha, fazia assim, virava de cabeça, aí às vezes caía tudo no chão. Tu tocava, tu tinha 4, 5 cartucheiros na tua frente, era tu que disparava tudo, tu que botava vinheta, tu que botava música, então estava na tua mão, a rádio era na tua mão, e tu tinha que ficar lá, ó, ligado. O intervalo que não era intervalo para o locutor, né? Não, Porque era o que tu mais trabalhava, porque tu tinha que pá. Eu tinha Marcelo Martins, que hoje eu acho que está na Rádio Cidade, que é contemporâneo da Atlântida ali, ele era um cara que ele fazia vinheta ao vivo, ele pegava as vinhetas da Rádio Atlântida, ele montava na hora, então tinha uns caras com uma agilidade muito grande ali. E abre e fecha canal. Hoje em dia não, né? Hoje em dia tu fica ali, ó. Aí tu vai, dá uma mijada, volta. Aí aqui no WhatsApp, a maioria hoje é muito comum de chegar o locutor. Entendeu? Aí tu toca 1 hora de música direto, a cada 6 tu tem que entrar. Rádio tal e tal. O break está pronto, não tem roteiro para tu. E aí o que acontece? O que se esperava de que a gente provocasse mais, se eu tenho mais tempo, eu posso ser mais criativo. Né? Só que não. O ócio não está criativo. E aí eu fazia um programa de recado. Estou batendo direto assim. Fazia um programa de recado. O Amor Sem Fim era a história da sua vida com uma trilha sonora. Né? Minto. Esse era o Vale a Pena Ver de Novo. O meu era só recadinho de amor às 5 horas da tarde. Verão bombando, e o programa bombando, e a rádio bombando. Tanto que eu na época, eu ganhei um prêmio, na época a rádio pertencia ao grupo RCE, extinto grupo RCE, e o grupo RCE era concorrente da antiga RBS aqui. E a Atlântida era o Concurso, Diário da Manhã, e a gente tinha a Guararema e a Rádio Cidade. A Guararema sempre segundo, sempre apanhando no Diário da Manhã. E a Rádio Cidade dando porrada na Atlântida. Entendeu? E aí, claro, eu era o Deus do céu durando a terra, para a direção da empresa, escambau e tal. Foi uma época muito legal, foi dali que, nesse momento, eu deixei de ser só locutor e aí comecei uma carreira de direção artística, de coordenação artística a partir da Rádio Cidade. E de lá para cá foram várias emissoras de rádio que eu coordenei, que eu gerenciei, tudo sempre na parte artística, né? E eu acabei me especializando em criar produtos, criar rádios novas, né? Que bacana. Aí vai naquela de que nada se cria, tudo se copia, mas pelo menos tentar nomenclatura diferente, trazer tentar ser menos... A tua própria identidade. Eu acho que transformar algo, né? Não só copiar tudo aquilo, mas pegar aquilo e transformar em algo diferente. Tem coisas que a gente não consegue, tem coisas que a gente... vou fazer um programa de As Mais Pedidas. Né? Às vezes tu consegue fazer as Mais Pedidas, várias edições de 5 músicas só, às vezes tu não faz as Mais Pedidas. O cafezão da Atlântica é Mais Pedidas ou como é que funciona o cafezão? Hoje, cara, eu não sei. Eu não acompanho ouço. muito, O que eu ouço hoje, né, cara? Eu ouço. A gente vai envelhecendo e vai como é que eu vou dizer? Tendo mais experiência na profissão, a gente passa a ser muito mais crítico, né? E aí eu acho a Atlântida uma rádio top. Ela tem uma história linda e maravilhosa. Ela tem uma marca muito forte, tanto que a RBS saiu daqui e a Atlântida continuou. Né? E aí
longe, e aqui eu também não estou aqui para fazer crítica a nenhum produto hoje que está no ar, mas, enfim, cada um tem a sua maneira de conduzir o negócio, né? O cafezão era o cafezinho. Por exemplo, o Pretinho Básico ele surgiu do cafezinho. E era da pop rock. Que era da pop rock, que o Alexandre Fetter, um Midas, puta cara, né? Um cara... É um Midas, cara. Ele é onde ele mete a mão, ele vira ouro. Ele tinha um cafezinho, e na época a Atlântida tinha o programa Y. Era o X, depois virou Y, depois ficou um tempo fora, uma coisa assim. Não lembro. Depois tinha o Bola. A sequência muito bem. Alguma coisa assim. Aí a Pop Rock criou o cafezinho. E aí, quando ele veio para a Atlântida, quando ele saiu da Pop Rock e veio coordenar, ser o diretor artístico da Atlântida, ele, eu vou fazer o mesmo formato de 1 hora e vou trazer o Pretinho Básico, que para ele talvez fosse o cafezinho básico, né, que é pretinho, etc. e tal. Hoje é esse fenômeno de audiência que é o Pretinho e etc. Dá uma porrada nesse negócio. Não tem problema. É que a gente Que é esse fenômeno que existe hoje, né? Depois da cidade, aí, cara, eu fui convidado para ir voltar para São Paulo, para a Rede Transamérica. Cara, tá no Rede Transamérica? Rede Transamérica. Bem no início da rede, eu trabalhei em São Paulo, no núcleo da rede, na cabeça da rede. Depois eu fui transferido, eu tinha 2 opções, eles me ofereceram 2 direções, né? 2 direções artísticas, ou em Salvador ou em Curitiba. Como eu sou do Sul, eu preferi Curitiba, fui para Curitiba, fiquei uma temporada em Curitiba. Aí voltei para a Transamérica de Floripa. E aí na Transamérica de Floripa tinha um negócio que na época tinha Atlântida, cidade, etc. e tal. E antigamente se ganhava muito dinheiro fazendo festinha, bailinho de locutor de rádio. Antigamente, a mulherada rasgava os locutores. Antigamente, tu tinha que entrar com segurança. Na época da Rádio Cidade, por exemplo, as festas que a gente fazia, que iam toda a equipe, lá na primeira turma da Rádio Cidade, a gente ia pedir segurança para entrar e todo mundo entrava por trás e tinha que ter pelo menos um lugarzinho para a gente ficar, né? Ou o escritório do dono da boate, ou se tivesse um camarimzinho de banda, a gente ficava lá. A estrela entrava, fazia o que tinha que fazer, aquela baboseira toda, saía para o local ali e aí atendia os fãs ali. Então teve aquele momento de popstar, que hoje já não existe mais. Acabou isso, faz muito tempo, inclusive. Então, na época que eu estava na Transamérica aqui, que hoje é a Jovem Pan, né, 101,7, ela foi musical, depois virou Transamérica, agora é a Jovem Pan. Ela ficava ainda na João Guedes da Fonseca, ali em Coqueiros. Eu não conseguia fazer festa da rádio, porque a Transamérica era uma rádio via satélite, e só tinha um locutor, que era eu. Aí eu ia tentar fechar os bailes, os caras, mas quantos locutor tem? Só tem um. Mas a cidade tem 5, a Atlântida tem mais 10, não sei o quê. E aí, ninguém queria. E outro detalhe, a Atlântida, naquela época, estava lançando os clipes no telão. Eles levavam telões, botavam... Vamos agora ver o clipe da Madonna. O povo, né? Olha que loucura, né? Alguns anos atrás, cara. Né? E a Rádio Cidade tinha a porcaria de uma festa da camiseta molhada. Levava uma mulherada, ficava peladaça lá e tal, e o Duran não tinha nada, era só o Duran, pele e osso. E agora, o que faço? E aí, e isso o locutor ganhava um dinheirinho também, né? O locutor ganhava um dinheirinho. E aí, um belo dia, eu trabalhava em Coqueiros, no condomínio Argos ali, estou chegando, meio desanimado, trabalhei num sábado até as 10 da manhã, estou caminhando na orla de Coqueiros, quando eu adentro ao condomínio, vejo um cara que, na época, ele era o empresário da banda Índice, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, uma banda que toca nos bares da cidade aí. Naquela época, tinha muita banda de pop rock, muita banda de pop rock. Eu estou falando do finalzinho dos anos 80 e nos primeiros 5 anos dos anos 90, ainda estava o rock nacional, ainda estava pulsante. Então tinha banda para tudo quanto era lado, cara. E aí o cara sentadão lá, infelizmente ele veio a falecer alguns anos depois, e aí cara, troquei, papapá. Quando eu olhei para ele, deu vou fazer uma banda. E falei com ele, cara, como é que está índice e tal? Vocês estão tocando bem? Cara, poxa, tá complicado. Tu sabe que a metade da banda é filhinha de papai, a outra metade os caras vivem disso, né, cara? Falei, cara, vocês topam ser a minha cozinha? Eu canto, eu agito, quer dizer, canto. Eu agito, canto e a banda toca para mim. Os caras adoraram. Conclusão, montei a banda da Transamérica, velho.
Durante 1 ano e meio, todo final de semana tinha a festa da Transamérica. Eu toquei de Laguna, na festa da Baleia Branca, tinha a Garota Baleia Branca, que era um bar que tinha lá, não sei se ainda tem, até Tijucas. Eu tocava todo final de semana com a minha banda. Caramba, entendeu? E eu cantava. E então, o que eu fazia? Eu fazia um mix da agitar a galera e cantava com a galera, e trazia a galera para o teu lado, e era a tua atenção. Eu ficava 1h30 no palco e os caras olhando para a gente. Entendeu? Aí dava disco, camiseta, na época CD, trazia o pessoal para cantar, e eu tinha um problema. Eu não decoro nomes, e muito menos letras. Então, eu tinha um calhamaço de letras assim, que eu botava uma pomboca para iluminar e eu cantava, aí, galera. Aí, às vezes, a pomboca desligava, vocês! Enquanto pedia para alguém ligar a pomboca, porque eu não queria. Mas, assim, foi uma época muito, 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 muito legal. Depois, aí, eu saí da Transamérica e voltei para a Rádio Cidade. Eu levei a banda junto, era a banda da Rádio Cidade. Aí a gente tocou durante mais um tempo também. Aí, depois, gostei da ideia, estava legal, estava bacana, e veio a banda Disco Reggae. Aí já era outra formação, ganhamos concurso e tal. Aí um belo dia chega de cantar. Aí vim para Atlântida. Aí, em 95, eu fui convidado para coordenar a Rede Atlântida, aqui em Santa Catarina. Aí fiquei até 2002. E nessa época tu já era diretor criativo ali? Já. Como é que eu vou te falar? Já em 91 eu já entrei nesse segmento do artístico do rádio, né? De tu criar slogan. Eu tenho hoje no meu currículo, acho, se eu não me engano, 6 emissoras que eu criei do zero. Turan, aqui é a sala onde vai ficar o estúdio. Ok. Então, é tua, a chave está aqui, cria do zero. Então, tu montar toda a plástica, tu montar toda a emissora, o nome normalmente já tinha, né? A vinhetagem toda, contratar a equipe e começar ela do zero. Hoje estamos estreando. Eu lembro que a primeira música que a gente tocou na Rádio Cidade, em 1991, foi Pet Shop Boys, Domino Dancing, que era para fazer o teste, né, para ver se o som estava chegando legal e tal. Então, quando eu ouço essa música, eu sempre lembro. E produto também tu cria? Produtos? Tudo. Programas? Tudo. O que tipo, qual é a tua menina dos olhos, assim, de programa que tu criou? Cara, foram tantos, cara. Eu acho que o Divan, que na verdade não começou com o Félix, começou com o Jober, eu acho que foi... É aí que eu digo, né? Não foi nada de novidade, né? Mas o conceito do programa, que era falar de relacionamento, tu precisa ter um pouco de coragem para falar disso, né? O Sócio for Dance, no formato que ele foi, pioneiro, hoje tu tens vários programas, inclusive aqui em Florianópolis, né, que são feitos ao vivo, com bons DJs, bons locutores. Então, aquela coisa tu está falando de 1991, ninguém tinha na cidade 2MK, só as 2, 3 grandes danceterias aqui, Shampoo, na época, sei lá quem tinha mais, né? Então, a nossa rádio tinha, né? Eu acho que eu sempre gostei muito das promoções que a gente fez, né? A gente tentou 2 vezes, aí a ideia não foi minha, mas foi uma coprodução. A gente tentou 2 vezes bater o recorde do Guinness do beijo, mais pessoas se beijando na beira-mar norte. Que legal. Eita. Entendeu, cara? E rolou uma vez? Conseguiram não chegar perto? batemos nenhuma das vezes. Não batemos. Pegamos perto, mas não bateu. O cara do Guinness não deu. Eu acho que na verdade, todas foram meninas dos olhos, né? A Rádio Cidade, no contexto, né, foi bacana. A própria Atlântida FM, quando eu entrei em 95, entrei para mudar, né, como é que eu digo, cortar o cordão umbilical com Porto Alegre, né? Então foram 7 anos ali de um trabalho nosso, com a cara de Santa Catarina, etc. e tal. Planeta Atlântida, eu fui o primeiro planeta que eu estava na equipe. Eu fui a voz do Planeta, chamando banda durante 4 ou 5 edições. Cara, que massa. Né? Tem uma passagem muito interessante do Planeta Atlântida, porque era o seguinte, eram 2 dias que tu não dormia. Eram 2 dias que tu ficava com o pé inchado. Só que a troça era em janeiro e a parada já começava em novembro, velho. Era uma noia. Tudo era Planeta Atlântida, coisa. A gente não falava mais nada.
quase que o nome mudava para Planeta Atlântida, o nome da rádio. E aí eu fazia o som do Planeta entre uma banda e outra. Então, eu tinha um cantinho no palco dos artistas aqui, eu ficava no cantinho, tinha 2 MDs, e eu gravava as músicas para fazer um agito com a galera. Como é que é? Vamos lá. Kid Abelha no Planeta Atlântida, uma salva de palmas, galera. Olha, daqui a pouquinho tem fulano de tal. E aí tocava um som, né? E na época tinha o patrocinador do Planeta Atlântida era a Pepsi. E aí aí a galera começou a curtir o meu som, galera, né? Não podia deixar a peteca cair, né? Aquela milhares de pessoas ali e tal. E aí galera, vou tocar o Legião Urbana. Vou tocar o Legião Urbana e tal. Meti Geração Coca-Cola, velho. Aí veio o cara desesperado lá, o produtor lá tu tá louco, velho? Tu tá louco? Foi, bicho? O que foi? Eu, né? Tipo... Tá bombando, tá bombando. Aqui com a galera. Geração Coca-Cola, bicho, o negócio é Pepsi. Pô, a música tinha 2 minutos e meio. Eu disse, agora fudeu, vai. Não vou cortar, velho. A galera toda, né, pulando, entendeu? E uma outra parada foi um negócio interessante. Mas deu algum BO depois? Nada. Aqui é aquela velha história assim, ó, quando tu tem moral, o cara pode até querer falar alto contigo, mas depois a bola baixa porque todo o resto tem um tá motivo, entendeu, cara? Aquilo ali foi uma chamada de atenção, realmente o cara tinha razão, né? Para evitar qualquer coisa, né? A Pepsi poderia ter pagado alguma banda e foi feito uma música também, cara. E aí aconteceu uma coisa, uma outra passagem com os Titãs, e teve um planeta que eu perdi a voz, cara, no segundo dia. Perdi, nunca aconteceu isso comigo. E aí, cara, eu tinha que tirar a banda do palco. E teve uma época que aí a galera inventou o seguinte: a banda saía do palco, tipo a MTV, né? A banda saía do palco, ia para o backstage e lá fazia um ao vivo no telão. Como foi o show? E pá, todo mundo suadinho, né? Todo mundo travadão, cantando, o show, tal. E aí, quando eu tirei a banda, os Titãs, valeu, galera! Os Titãs Isso aí ainda. foram os Titãs, os dinossauros do rock! E aí o Piangers, Marcos Piangers, que hoje não está mais lá em Porto Alegre. É Curitiba, parece. O Piangers me substituiu na locução na Atlântida depois de 2002. Eu acho que foi o Piangers ou o Celinho. Não, acho que foi o Célio. Eu não lembro o que foi, que aí o cara falou, achou que foi ele que disse. Aí o cara assim, no ar para todo mundo assim, dinossauro é o caralho. Puto. Entendeu? Mas quem tinha dito fui eu. Entendeu? E o cara achou que deu um esporro no cara na hora ali, não sei. Então são histórias, cara, que se tu for contar assim, dá... Já teve alguma situação que tu não sabia onde esconder a cara? Cara, eu tenho uma situação que eu fiquei muito, não é envergonhado, mas eu fiquei bastante constrangido. Eu tinha na época o Colégio Geração, não sei se alguém lembra, era um baita colégio, enfim, não sei como é que está hoje, mas era colégio segundo grau, digital, enfim. E era tradicional em Florianópolis fazerem uma gincana que movimentava toda a cidade. E a Atlântida FM era a rádio da gincana. As pessoas tinham que ouvir a rádio para ouvir as tarefas, etc e tal. E teve uma das tarefas, aconteceu no ginásio do Sesc, ali na Prainha. Sesc, né? Acho que é Sesc. Na Prainha lá, e eu era o cara que animava a galera. Né? E eu sempre fui muito sacana, assim, sempre fui muito gozador, sempre tirei sarro, tal, e pá, aquela coisa. E aí tinha uma prova que era o seguinte, uma gostosa da equipe tal tinha que provocar um cara da equipe tal. Os caras do Geração estavam... Botava o cara sentadinho na cadeira, um negócio de coração para medir, né? Que aí ele botava no telão tal, e vinha a tiazinha para tentar o cara. E cheirava no pescocinho, e passava ali, e babapá, e o coração dos caras disparava, e eu... Aí o ginásio vinha abaixo. Pá. Aí, velho, os caras aprontaram uma comigo. Um dos professores, que era o coordenador do curso, falou, Duran, o negócio é o seguinte, galera, agora a gente tem uma surpresa. Vixe, Acabou a prova. Quem vai sentar nessa cadeira é o Duran. acho que não... Ó, eu fiquei literalmente assim, ó, durinho, para não passar vergonha, velho. Porra, e a mulher era desgraçada, a mulher. Mas, graças a Deus, o coraçãozinho ficou de boa ali. Foi um momento tenso na minha carreira. Foi um momento bem tenso. Os caras aprontaram mesmo. Outros caras, por exemplo, também com Titãs, eu não tenho a sorte com Titãs. A gente foi fazer... tinha um show da APAI. A RBS sempre apoiava os eventos da Feira da APAI, né?
É uma feira que não sei se ainda acontece, mas para angariar fundos e tal. E muitos empresários traziam bandas grandes para a galera pagar o ingresso para levantar o caixa do negócio. E um deles era a Titãs. Aí os caras, a banda ainda estava mais completinha, tá? Hoje são 4, né? E aí, cara, eu estava bem... Era bem início aí dos anos 95, 96, eu ainda estava com aquela coisa da banda no coro ainda, né? Eu cantava e tal. Ele sabia um monte de música dos Titãs, era uma das bandas que eu cantava. Homem Primata, Flores, tudo eu cantava. E aí, velho, quando eu fui chamar a banda, eu comecei a cantar. Aí eu pedi para os caras pagarem as luzes, né? O pessoal da organização. E agora nós vamos chamar os Titãs. E eu puxei Homem Primata do Capitalismo Selvagem, e a galera veio comigo. E a galera veio, começou a cantar música, eu peguei lá no microfone e saí. Quando eu saí, velho, o produtor, tu tá louco? Tu tá louco, velho? Porra, como é que tu canta a música dos caras? Aí eu disse, velho, olha aí, bicho. Nem dou bola, né? Porque tem uns produtores que eram meio doidão. Olha aí, bicho, a galera tá chamando a banda, bota essa merda no pau que deu, velho. E saí fora. E aí acabou, no show, os caras arrebentaram, tal, beleza. Nós, como era um show beneficente, nós não tínhamos, a produção não tinha grana para pagar a Topic. E aí a RBS se dispôs a botar os carros delas para levar a banda Titãs para o hotel. Eles ficaram hospedados no Flop, ali no centro da cidade. E aí eu tinha... e eram tudo Paratis, né? Os carros da TV eram tudo Paratis. E eu tinha um carro da Atlântida, que era uma Paraty também. E aí eu fiquei encarregado de levar. Levei 3. Levei o baterista, eu não lembro o nome deles, como eu falei, sou péssimo para nome. Levei o baterista, levei o cara de areia mijada lá, o Paulo Miklos, né? E o do teclado. Velho, os caras entraram e eu de chofer, os 3 atrás, bicho. Nenhum deles sentou na frente, os 3 atrás. Eles eram brigando do Itacurubi até o Flop. E a briga deles era o seguinte, tu errou lá, porra, tu atravessou na bateria, porra, aquela hora lá era para tu ter entrado, e o solo lá... Cara, os caras vieram se xingando. Eu pensei, caramba, Foi alto uma show. baita de uma banda, né, com uma estrada daquelas, os caras ainda exigindo mais deles e se xingando ali, fechando E o show foi top, né? Então, ninguém percebe nada, entendeu? O público mesmo não consegue. Tudo vai na onda, imagina, tu tá ali, mas os caras ainda exigindo, né? Eu fiquei de cara com aquela... Mas eu estava ali ouvindo, né? Pô, legal, né? E nem me apresentei, opa, tudo bem? Foi eu o cara que cantou a música de vocês. Ia apanhar ali. Atravessou aqui o nosso... Mas foi o momento mais nervoso da minha vida, mesmo que eu passei um nervoso, que eu parei no hospital, foi quando eu trabalhei a primeira vez na Rádio Cidade de São Paulo. A Xuxa veio fazer um show, uma temporada no Olímpia, em São Paulo. Eram 2 finais de semana, se eu não me engano. E era sexta, sábado e domingo. E a rádio que era a promotora do evento era a Rádio Cidade. E aí, um locutor para cada dia. E eu tinha recém-chegado na Rádio Cidade. Imagina. Era novinho. E Xuxa era Xuxa. Aí, velho, os caras, Duran, tu vai apresentar, acho que é o sábado ou domingo. Eu falei, beleza. Então é o seguinte, ó, tu vem para a rádio te pega, te leva pro show, te traz, beleza. Cara, coisa de artista. Você tá dando uma Topic, vai te traz ali. Eu tinha o meu produtor da rádio, motorista, o cara entrou comigo por trás, botou lá no camarim, papapá, durou uma água, aquela coisa toda e tal. Então, daqui a pouco a produção vai te chamar para te explicar o que tu tem que fazer. Beleza. Passou uma meia hora e eu ali, durinho. Né, durinho. Então, quando o cara me chamou, Duran, tudo bem? Vamos lá. Aí o produtor junto comigo, o produtor da rádio. Cara, eu entrei no palco do Olímpia, cortina fechada, tinha Paquita, tinha ainda o Dengue, ainda naquela época. Tinha Dengue, os caras tal, acho que eles estavam fazendo marcação, alguma coisa assim e tal. E aí eles me levaram até na ponta da cortina, no meio da cortina, e tinham 3 pessoas, que eram os 3 produtores do evento, e a Marlene Matos lá no House Mix, lá, dando instruções. E aí, pessoal, cara, o negócio que tu vai falar isso, então, patrocinador esse, tá. Aí, beleza. Cara, sim, ficaram uns 15 minutos. E eu, e tu vai entrar com o produtor do show atrás, vai estar te orientando. Quando ele te falar, tu muda o esquete, tu muda e tal. Beleza, velho. Me deram o microfone, tá pronto? Eu falei, tô. Vai, pode ir. Cara, acho que 2 caras puxaram assim a cortina, que eu entrei, tinha 5.000 pessoas no Olímpia, que era a capacidade máxima, entre mães e seus filhos.
Quando eu entrei, eu não enxerguei nada, porque tinham 5 canhões de luz na minha cara. Então, tu não enxerga nada. Aí eu dei aquela respirada e falei, boa noite. Um pouquinho mais para agitado, né? Sim. Eu sou o Duran da Rádio Cidade. Quando eu falei isso, a mulherada, bem novinho, menininha, aquela coisa toda, um puta do microfone, né? Botei um pezinho na voz, aquela coisa toda. Aí eu me senti em casa. E fui, apresentei e tal. E aí eu sempre gostei muito de andar no palco, né? E tinha muito brinde para dar. E eu tinha assim, vários auxiliares na plateia para. Vamos lá, o pessoal lá de cima, o pessoal de baixo, meia hora eu tinha que ficar no palco. E um cara atrás de mim, Duran, Marlene está mandando fazer isso. Aí, agora eu vou chamar Naquele tempo não tinha nenhum ponto aqui para ele falar o cara aqui. atrás de mim. E como eu andava o tempo inteiro, o cara ficava o tempo inteiro atrás de mim, velho. Um troço meio louco, sabe? Aí ele assim, ó, chama o Royal, chama o Royal. O Royal era a Gelatina Royal, que era um dos patrocinadores do evento. Aí, hoje, como é, garotada? Vamos chamar o boneco da Royal. E eu tinha que puxar a cortina para o boneco entrar. Era uma caixa gigante e o cara lá dentro. Cara, quando o cara entrou, ele fez assim, ó. E eu botar com o microfone sem fio aqui. Pum! Deu na boca, velho. Aquele sinal de microfonia, assim. E agora? Não quebrou nada. Não passei a língua, não quebrou nada. E fomos. O cara que acabou, agora pode chamar a Xuxa, velho. Ei, galera, aquela coisa. Então, aí aquela coisa dos Titãs. Vamos chamar a Xuxa? Aí podia. Então, se a galera de cá chama a Xuxa, aí a galera de cá faz xá, né? Vamos lá, né? Cara, e eu saí do palco e a galera também. A galera, eu saí e ela entrou com a galera chamando a Xuxa. Eu acho que foi a maior experiência de palco. Caramba. Acabou tudo, me levaram para a salinha do lado do desespero lá. E dali eu fui para o hospital. Me deu uma dor de estômago, que eu acho que eu relaxei, velho. Uma dor de estômago, vou morrer. Levaram para o hospital para tomar soro. Aí aliviou, né? Imagina. Cai durinho antes de chamar. Eu tinha 21 anos de idade. Foi muito intenso esse início de carreira, né? Então, hoje tem... Nada te assusta mais. Já apresentei show ali nos ingleses, no William Shopping, de eu chamar o Colin Hay do Man at Work, o cara pular de trás, assim, da bateria que ficava alta, ele pegar assim, me abraçar, quando ele começou a vir, eu achei que era para mim, nada, era ele, me abraçou assim, ai meu Deus. Imagina. Caralho. Né? No mesmo palco do William Shopping, eu abri o show eu abri um show com a minha banda do Paralama Sucesso, na New Time, abri um show do Barão Vermelho com a minha banda. Então, cara, tem... Cara, mas 21 anos, tu tem que fazer uma parada dessa, tu se colocou nessa posição, tu tá encarnado ali, mas como é que tu lida emocionalmente com isso? Porque na hora, eu acho que tu só foi, então, né? Não, siga em não frente. tem... É aquela velha história, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Então, só tem tu, vai tu mesmo. Né? Então, eu sempre gostei... Eu sou um cara tímido. Eu me considero um cara tímido. Eu sou muito introspectivo. Mas, assim, bota o microfone, uma plateia, e te dá 15 minutos, com uma camisa da Atlântida na mão, 12 mil pessoas na frente, e o cara disse assim, enrola que a banda atrasou. Eu falei, né? Velho, o microfone, tu tá louco? O cara te vira, Duran, pelo amor de Deus, senão os caras vão quebrar tudo. E aí tu vai enrolar. E aí tu vai sair do palco assim, os caras te chamando de filho da puta. Eu acho que não eram as 12 mil que me chamavam, mas pelo menos umas 7 mil me chamavam de filho da puta. Por quê? Com aquela camisa, eu fiz um balaio de gato. E quando eu joguei a camisa caiu ali. E tu olha a shopping, tinha, sei lá, 200, 300 metros de fundo. Aquela galera dali para trás me chamava de filho da puta. E quando eu percebi que eles estavam me chamando de filho da puta, eles estavam me chamando. Então, eles prestaram atenção no que eu falei. Eles deram bola para o que eu falei. E eu fazia assim, ó. E quanto mais eu fazia assim, mais a galera gritava, filho da puta. Aí, coincidentemente, o cara só vai, uma banda. Aí eu chamei. Então, ele nem percebeu que a banda atrasou tanto. Não, quanto... tinha um filho da puta ali para entreter os caras, entendeu? Eu já cheguei a ser cortado do palco, porque eu gritei no microfone do Herbert Viana, na época que ele ainda, antes do acidente. Eu falei, cara, qual é o microfone que eu falo? Porque eu já tinha essa experiência. Ah, pode falar no do meio. Cara, mas aquele ali não é o do Herbert. Não, pode falar. Eu estou falando o engenheiro de palco. Diretor de palco. Pode falar.
Quando eu cheguei, eu disse, boa noite, Carlos. Que eu gritei no microfone, aí descompensou, sei lá o que é o microfone. Os caras Multaram. Aí eu saí xingando todo mundo, essa merda aí. Então tinha... Era para pequenos públicos até grandes plateias, né, cara? Eu fiz... foram 20 anos aí de os palcos da vida, né? Cara, que bacana. Eventos que deram certo, outros que não deram tanto. E hoje, assim, ó, se alguém te pede um produto para te criar na rádio, o que tu acha que hoje daria como produto? Pensando no público, pensando em toda a estratégia. Pensando no hoje, assim, cara, senta aqui, ó, agora a gente tem que criar um produto agora aqui pra gente lançar pro ar. Cara, normalmente quando isso acontece, é muita sacanagem. Mas essa é a ideia aqui, né? Não, é sacanear o cara. Porque normalmente quando isso acontece, o pedido Eu normalmente gritei, é assim, né? ó, o pedido, Eu gritei. o pedido normalmente é assim, cara, eu preciso, a minha rádio está ruim, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar. Então aí tu vê a rádio como um todo, né? O que ela tem em excesso, o que ela não tem, ou o que ela tem de menos, né? Depende muito do segmento dela, né? Hoje eu gosto muito de programas ao news, né? Programas de informação. Eu gosto muito de programas com conteúdo, algum conteúdo de... Tu não está só tocando a música, né? Mas tu está trazendo algum conteúdo, só que de uma forma sincera e não fria, né? Informativa. Esse foi o som do Rolling Stones, 1969. Esse som foi gravado, pá. Legal, bacana, mas isso aí tu vê numa enciclopédia. Pesquisa no Google. Entendeu? Então, assim, ó, eu gosto de programas de DJ. Eu gosto de programas de DJ. Mas, cara, o que eu gosto mesmo de produzir é o todo. É a rádio em si. Porque não é um programa... Um programa pode até alavancar a tua audiência, sim, né? Mas não sustenta. Né? Mas ela não é ela sozinho, né? Durante muitos anos, o Pânico foi um grande programa da Jovem Pan, né? E o Pânico que eu conheci no início não tem nada a ver com o Pânico de hoje. O Pânico de hoje é política. Né? Não, e assim, o programa era o seguinte, o programa era 15 minutos. O programa tinha 15 minutos. Era o Emílio Surita no ar, o Marcelo Batista, que hoje está na Massa, na madrugada, ele era o repórter, muito cara de pau, ele descia na Paulista com uma pergunta, né? Então, o que você acha se o seu filho estivesse usando croque? Por exemplo, né? Nossa, eu mataria ele. Tipo essas coisas assim. Era uma pergunta para chocar. O mundo vai acabar amanhã. Essas coisas assim, né? Por isso era o nome Pânico. Porque a ideia era deixar a galera em pânico e ter aquelas respostas idiotas, as pessoas pegas de surpresa, etc. Depois o programa evoluiu e deu origem a outros programas, né? Os caras foram precursores e hoje eles são o que são muito por conta disso. Mas hoje eu ampliaria essa pergunta, né? Hoje, durante que estilo de rádio você gostaria de fazer, você gosta de fazer? Ó, aqui, ó. É isso aqui que vai ser a rádio. Esta sala aqui. Que tipo de rádio a gente Hoje, aos 52 anos de idade, eu adoraria fazer uma rádio jovem. É mesmo? Pô, da hora. Adoraria fazer uma rádio galera, uma rádio conectadíssima, uma rádio com muita tecnologia de informação, muito conectada, multiplataforma. Que show, cara. Eu gostaria de fazer uma rádio para esse público aí, que é o maior desafio do radialista hoje, é esse público. Verdade. O que é que está acontecendo com o rádio hoje, na minha humilde opinião? Hoje está muito mais fácil eu transformar minha programação numa programação jovem, adulta, né? Porque esse cara jovem adulto é esse cara que vos fala aqui, que está com 50 anos, que tem 40 anos, 35, né? Vai ouvir a rádio num período X, quando está no trânsito ali, quando está, sabe? O jovem adulto hoje, a faixa que o jovem adulto, essa nova nomenclatura, né? Jovem adulto hoje quer atingir dos 25 para cima, né? Dos 25 até os 45, essa faixa etária aí, mais ou menos acompanhando quando a gente vai impulsionar no Face, né? Ele te daria. Ali e tal.
Então é para essa galera aí. Então hoje tu ouve o que essa rádio toca, o que essa rádio, qual que é a característica dessa rádio? Informação, tem um momento de informação, música velha, né, dos 95, 2000 para caramba, né? Aqui só hit parade, né? Com uma locução um pouquinho mais suave, um pouquinho mais cabeça, não muito gritada. Não acelerada. Não, essa seria a definição melhor. Não tão acelerada. Então, eu estou fazendo uma rádio para esse cara, e esse cara ouve rádio. Os caras estão ouvindo rádio, cara, ainda está ouvindo rádio. O rádio se modernizou bastante, hoje hoje, na verdade, o rádio não é mais rádio e plataformas, né? Tudo é plataforma. Rádio agora é uma plataforma. É uma plataforma. Então, assim, para ele, talvez se não ficar fora do circuito, eu também sou plataforma, eu também sou streaming, entendeu? Então, na verdade, com isso eu me tornei mais um. Quando, na verdade, o rádio tem outra história, outra vibe, né? E aí eu pergunto, esse cara que hoje tem 40 anos de idade, que curte uma programação, vamos pegar a Jovem Pan, a Rede Transamérica agora mudou completamente também para o jovem adulto, fechou uma parceria inédita com a CNN, né, de notícias. Pô, do caramba. Então, assim, os caras pegaram pesado. Rede Jovem Pan, primeira rádio TV do Brasil, acho que da América Latina. Os caras hoje não perdem nada o formato de TV deles para qualquer Globo News, não perdem nada. Os caras já tinham a Jovem Pan AM Notícias, eles tinham enviados aí, correspondentes em várias partes do mundo, e agora o cara tem uma câmerazinha na frente ali, ó, pá, pum, já fala para a rádio, já fala para o... Show. Entendeu? Então, cara, perfeito. Então, esse cara aí hoje, onde é que ele vai envelhecer? E aí eu vou fazer que rádio para ele? Aí nós temos a Alfa FM, aí tu vai ouvir Guilherme Arantes, tu vai ouvir Diane Warwick, né? Tu vai ouvir essas coisas da década de 70, 80, boas coisas. Tu vai ouvir uma disco dos anos 70, tu vai ouvir uma Rita Lee, velho. Rita Lee tu não vai ouvir na Jovem Adulta. Não Talvez tu ouça aí num Jurassic Pan, que tem um programa assim, ou no Clássicos da Transamérica, ou Naftalina da Transamérica, tal, tu ouça. Mas é uma vez na vida, outra na morte. Agora, na Alfa FM, na JB FM do Rio de Janeiro, que são rádios que estão entre as top 5, tu vai ouvir esse tipo de música. Então, esse cara vai migrar daqui para cá. Beleza. E quem vai substituir esse cara ali, da Jovem Adulta? Essa geração que hoje tem 15, 16, 17 anos, está ouvindo rádio? Ah, não está ouvindo rádio. Por quê? Porque o rádio não tem nada, não está oferecendo nada para essa galera aí. Entendeu? Então, hoje tu tens algumas rádios que ainda oferecem, Mix, que tenta, essa rádio multiplataforma, 89 de São Paulo, multiplataforma. Tem a Mundo Livre, que é uma rádio mais alternativa no mercado de Curitiba. Porto Alegre, a Pop Rock faz um pouquinho disso, Atlântida faz essa rádio, mas também parece estar mais para o cara de rádio pop rock jovem adulta do que uma rádio jovem. Então, o grande desafio hoje é tu fazer essa rádio. E como eu gosto de desafio, eu faria. Né, o bom senso diz que, até pela tua experiência, que uma All News hoje, ou uma rádio jovem adulta, ainda mais confiável. Seria menos arriscado. Mas o meu tesão hoje estaria em voltar a fazer uma rádio jovem, não para provar nada. Mas para inovar, né? Eu gosto do estilo, é mais a minha cara, apesar da cara de velho, cabelo branco e tal. Mas vamos lá, o Brasil hoje está acontecendo um fenômeno que acontece já há muito tempo nos Estados Unidos. Os grandes locutores, os grandes comunicadores têm cabelo branco. E estão todos eles na Z100, por exemplo, os caras queimando borracha, aqueles veião. Pilhadaço. Tem não sei o que, Kincaid. Acho que o cara tem uns 70 anos. O cara faz o programa dele sem camisa. E o cara é loucão. E a locução do cara é top das galáxias. Entendeu? Então, hoje a gente precisa. Hoje o mercado de rádio no Brasil está virando cabelo branco. Só que esse cabelo branco ainda sabe fazer uma rádio jovem, tem muita pesquisa, muita tendência, a internet está aí para mostrar comportamento, está muito mais fácil hoje. Hoje tu adivinha menos, usa menos feeling e mais número. Né? Mais número. Então, mas, depois de tudo isso, e muito mais que ele não contou, que tem, né?
tu estás em outros mundos, podemos dizer assim? Jogando em outros campos? Rodrigues, assim, ó, na minha trajetória, eu naveguei outros campos várias vezes, né? O rádio nem sempre te entende, né? O mercado nem sempre te entende. Não fica rico com rádio, né? Dono fica, né? Ah, não, Dono fica. Não, mas não, o radialista não. Muito pelo contrário, ele tem que ter, ele tem que ter outras funções, e tem que ter sempre tem que ter um plano B, e etc. E tal. Eu sempre fui um cara empreendedor, né? Eu tive agência de publicidade, eu já tive agência de eventos, eu já tive site de e-commerce, enfim. Mas sempre voltando para o rádio. E agora eu criei um curso, né, que é um curso básico que fala de comunicação, que é o Eu Sou um Sucesso, e não tem nada a ver de egocentrismo aí, né? Quando eu digo o título do curso Eu Sou um Sucesso, é para você que está ouvindo, é para você que está assistindo, né? Você pode ser um sucesso, e fala muito dessa questão técnica da comunicação. Eu misturo um pouco de pesquisa com experiência, e vamos falar de medos, de fobias, até tem uma aula que fala de como usar o microfone em público, coisas básicas que às vezes as pessoas não têm medo, e a gente está ali para desmistificar. Então, eu lancei esse curso no finalzinho agora do ano. Ele está já fiz um pré-lançamento. Ele está aberto. Está aberto, está aberto. E a gente vai colocar o link aqui embaixo do curso para o pessoal entrar. eusoumsucesso.com.br, está lá. vai botar o link. A gente fez um pré-lançamento e agora, a partir de 2021, a gente começa com as estratégias de marketing digital, etc. E tal, que já não é a minha praia. Eu tenho um parceiro, que é o Germano, que é um baita produtor de banda e tal, e virou a chave, né? Começou a ir para esse lado. E fora isso, eu trabalho com vinhos. Eu tenho um site. Olha aí. Chegamos no assunto que eu queria. Na verdade, é vinho, cachaça e cerveja artesanal. Eita! Ó, tá quase tudo, ó. Vinho. Ali tem cara de cerveja artesanal. E eu tenho cara de cachaça, mas tudo bem. Então, eu tenho mais 2 sócios, o Agnaldo e o Max, um abraço para eles. É o emporioadega.com.br. Vai estar link na descrição aí também. A gente ali tem alguns rótulos de vinho. A gente está no início do trabalho. A gente também trabalha com a MA, né? Nós somos uma representação. Nós trabalhamos com representação e distribuição dessas bebidas. Então, eu tenho alguns representantes aí no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E a galera aqui de Floripa também. O cara que tem uma adega é um cara diferenciado. Cara, que loucura. Tu tem uma adega? Não tem. Deixa eu falar um negócio para vocês. As pessoas não entendem... Pô, ia dizer que cara que tem uma adega... As pessoas... Não, mas eu trabalho dentro de uma, né? Então, praticamente, é como se fosse é um depósito, mas né, cercado de vinhos por todos os Imagina. lados. Cachaça também, enfim. Que eu sou meio casa de ferreiro e espeto de pau, né, cara? Então, por exemplo, o que eu menos faço quando eu estou no rádio é ouvir rádio, fora do meu ambiente de trabalho, porque eu ouço rádio de uma forma profissional e crítica, né? Não consegue eu aproveitar digo assim, quando eu quero ouvir por lazer, que nunca é por lazer, sempre é profissional, eu vou ouvir rádio de fora. Gosto, acompanho muitas rádios americanas, muitas rádios da Europa. Pegar o que tem de tendência. Principalmente musical, né? Principalmente musical, porque é aquela velha história. Aí está esse negócio do rádio, essa falta de... Não é criatividade, mas essa involução, essa falta de evolução Mais é generalizada. A sorte do rádio é que nós temos tudo ao mesmo tempo agora, né? Nós somos um produto completo. Então, nós temos entretenimento, nós temos, se eu quiser colocar notícia, eu coloco. Se eu quiser parar e dizer que o cara morreu agora, eu coloco. Não dá tempo, quanto tu vai lá, no máximo tu vai gravar e vai botar no teu grupo de WhatsApp, ou até tu bater um texto para publicar, eu consigo ser mais rápido e consigo acompanhar em tempo real. Né? E aí, com a tecnologia, com o WhatsApp da vida e vídeos, etc., o rádio ficou muito mais ágil. Etc. Tem muita interação com a galera, né? Só que assim, o que acontece? O rádio hoje ele é feito por algumas pessoas que pararam no tempo. E aí a gente vê rádios queimando borracha e evoluindo, e rádios ainda com site male-male, né, desatualizadíssimo. E aí eu tenho o WhatsApp, que é mais barato. Manda aí o WhatsApp para a gente, fazer o quê? Papapá, e tal, para mandar recadinho.
né, que ficou mais funcional e tal, mas evoluindo muito pouco. Então, qual foi a grande sacada, qual foi a grande marca que o Duran e a sua equipe deixaram, por exemplo, no período de Atlântida FM de 95 a 2002? Ousadia. A gente errava, mas, cara, a gente acertava muito mais. E a gente era muito pé nas costas, assim. A gente era muito radical, a gente era muito ousado, as chamadas eram diferentes. A proposta que a rádio tinha, né? Ligada à proposta que a rádio tinha. Né? Uma rádio extremamente criativa na década de 90 foi a Rede Transamérica, Marcelo Braga. Pô, a Transamérica era um top das galáxias, era uma rádio, tinha, por exemplo, tu estava ouvindo a programação, aí o locutor estava lá, Transamérica, sei lá, aqui de abelha, daqui a pouco entrava uma assim, invadia ele, claro, era ele que disparava, mas entrava em cima da locução dele e entrava assim, bônus, 1 hora, a partir de agora, 1 hora de música direto. Tipo, entrou sem querer. Porra, o cara que sabe? tá ouvindo aí. Não estava programado isso daí, que surpresa. 1 hora de música direto. Era o bônus. Que eles cortavam tudo, a programação, tudo programado, tudo muito bem feito. Entendeu? Então, porra, aquilo era novo. Os caras vieram com uma proposta de uma programação. O que eles eram, cara? O que os grandes Midas dizem, né? Pelo menos os que eu pelo menos admiro. Eu sou sem ser. Eu digo que sou, mas não sou. Eu digo que sou radical, mas não sou radical. Por quê? O cara entrava no ar dizendo, gritando, Transamérica, e tocava um Elton John, que é pop, popíssimo. Entendeu? Mas aí o cara ficava na cabeça, não, mas é uma rádio radical. Elton John é radical, porque a rádio é radical. Então, eu te impunha o que eu queria que tu entendesse, que tu acreditasse. Só que aquele Elton John ali te agradava a tua mãe, agradava a tia, estava lá. Entendeu? E esse grita um pouquinho, mas tudo bem, a música é boa. Tá entendendo? Tanto é que os caras foram em primeiro lugar, ficaram 2 meses em primeiro lugar em São Paulo, que na época era uma rádio daquela, nunca, na sã consciência, entraria. Então, tinha evolução, tinha novidade. Hoje, com a pandemia, o que está acontecendo com a rádio? A volta das grandes redes, né? De criação de... Antigamente, tu tinha 5 redes no Brasil, hoje tu tem, sei lá, umas 30. Por quê? Cara, a crise, lá na cidadezinha pequena, acabou, me matou. Eu, na verdade, já tinha uma série de dificuldades de manter minha rádio no ar. Eu não tenho grana, meu transmissor é ruim, eu não tenho grana para pagar melhor meus locutores, então eu pego o que tiver, quer ser locutor? O cara vai, entendeu? Enfim, mas normal, cidade pequena. Aí a rádio quebrou, porque a pandemia quebrou o comérciozinho dele, e rádio vive de varejo, grande maioria, né, 90% varejo, ou contas do governo. E aí quebrou, aí porra, eu vou fechar ou vou me afiliar a uma rede de rádio? Vou me afiliar a uma rede de rádio. Tanto que no mercado brasileiro agora tem um fenômeno que eu tiro o chapéu para os caras, chamado Rede Up. Era Play Hits, aí mudou para Rede Up. Os caras são um estúdio de produção, não são uma rádio. Em São Paulo, os caras têm uma rádio que, na verdade, é um estúdio de produção que gera via satélite programação para as afiliadas. Inédito no Brasil. Interessante. Porra, que... Entendeu? É uma rádio Isso não é terceirizada. inédito. Já teve um projeto semelhante há uns anos atrás, mas que acabou não dando certo. Mas agora eles encontraram um terreno fértil. Então, se nós hoje aqui quiséssemos ter um estúdio de rádio, estúdio de rádio com bons locutores, poderíamos sair aí o Brasil vendendo a nossa rede, etc. Entendeu? Então, hoje as redes se proliferam de uma maneira gigantesca. Né? Então, para o rádio não morrer em várias situações. Entendeu? E está rolando a migração, né? Muitas AMs viraram FM. A AM vai morrer, na tua opinião? O AM morreu. Já morreu. E ninguém esqueceu de dizer para ele. Ninguém avisou o pessoal que ficou por lá. O AM ele para não morrer, o governo, quando desligou o analógico, né, os canais 5 e 6 do analógico de TV analógica, abriu espaço para o rádio. Só que tem o seguinte, tinha 3.000 rádios, 2.500 rádios AM que aceitaram virar FM. Né? Só que eu não tinha espaço para todo mundo. Não tenho vaga para todo mundo. Hoje nós conhecemos o nosso dial tradicional, é do 88 ao 108. Esse é o dial que tu sintoniza né, na tua casa, no teu carro. Se o teu carro for abaixo de 2017, é isso que ele vai sintonizar, do 88 ao 108.
Só que agora muitas FMs conseguiram, muitas AMs conseguiram encaixar. Está pericando, né? Está demorando a entrevista. Deu para encaixar no dial tradicional que a gente conhece. Agora, boa parte, um grande número delas, mais de 300 emissoras, vão ficar no que eles chamam de EFM, FM estendido, que é do 88 ao 74, se eu não me engano. Na Europa, o rádio começa no 70 e vai até o 108. Aqui no Brasil é do 88 ao 108. E agora vai ter o FM estendido, do 88 ao 74. Beleza, legal, vou colocar os caras ali. Só que tem um detalhe, o teu rádio da tua mãe, ou o teu rádio que tu tem em casa, não pega, ele vai só até 88. O rádio do teu carro, que é um 2002, não pega, porque ele só vai até 88. Mas é digital, não pega. Carros agora de 2018, 2019 para cá, algumas linhas, eu acho que Ford, Chevrolet, estão vindo já com estendido. Alguns Hyundai estão vindo com estendido. Beleza, então, se eu tiver uma M hoje aqui, as que estão para entrar, Guarujá, Mais Alegria, Santa Catarina, que é do Haroldo, da Jovem Pan, a Rádio Cultura, que é da Igreja Católica, esses caras todos vão para o estendido. E o estendido tem vaga aberta para quem quiser criar e pedir a concessão? Não. Estendido é o novo AM, então. Não, é o novo Não, FM. a extensão É uma FM. extensão da FM, com as rádios AM que vieram, que estão Então- vindo agora. Entendeu? Então, só que o problema é o seguinte, eu vou perder já de cara muita audiência. Ah, não, sim, Porque sim. o convencional, se o meu rádio for convencional, eu não consigo acessar. Não é todo Então mundo tem eu vou ter acesso, que né? eu vou ter que fazer uma grande campanha para você baixar o aplicativo, esperar mais uns 5 anos aí para ter um volume maior de carro, e aí a gente vê o rádio sendo ouvido no carro, uma grande audiência no carro, né? E aí eu perco audiência, entendeu? Então esse é o probleminha do... Mas se alguém esteja mirando lá na frente, e aí diz, não, eu já vou pegar uma fatia desse 74 e diante, sim, vai vou abrir. deixar morto, entre aspas, vou deixar ele dormindo, e conforme vai chegando esses 5 anos, eu vou trabalhando aqui e depois eu... O lance disso aí é tu criar uma rádio web, né? E o extra é estar no estendido. A gente também está no estendido e tal, mas o foco ser uma rádio web. Não é que tu vai ter que estar com streaming legal, né? Tu vai ter que trabalhar... É todo um O cara processo. sintonizar, baixar o teu aplicativo, é uma maneira, né? Vai baixar o teu aplicativo, te sintonizar no teu PC, né? Enquanto está trabalhando, ouvindo a rádio ali, tal, enfim. Até ela ter um volume, até a fábrica, né? Já autorizaram uma exigência do governo federal que os novos celulares venham com esse estendido, os rádios, né? E que a partir de agora os carros venham com sintonia do estendido. E é muita grana para te conseguir esse espaço lá? Isso é uma concessão do governo federal, né? Então, por exemplo, hoje, o que o governo federal faz? Vamos imaginar que em Biguaçu, na Grande Florianópolis, não tem FM, ok? E aí, o que eu faço? Eu gostaria de ter uma FM. Então, eu entro com um pedido de estudo na Anatel, que é a agência reguladora. A Anatel recebe quando ela quer, da maneira que ela quer, analisa quando ela quer. Vamos pular essa fase. Analisou. Aí ela manda um técnico aqui que vai fazer um estudo de viabilidade. Se dá para enfiar um canal de FM aqui. Duran, agora tem um estendido. Beleza, dá para botar mais 10. Pode abrir Biguaçu. Abriu Biguaçu, aí o que o governo faz? Ela abre um edital. Aí, sem neguinho, eu que pedi, tá? Eu que provoquei. Eu vou entrar junto com a boiada. Eita. Aí, o que acontece? É licitação pública. Fecha um envelopinho, tu tem que colocar o teu valor. Aí o governo diz assim, olha, a concessão do canal 75,3, Biguaçu, FM, estendido. Eu quero 1 milhão. Beleza. Aí tu entra, tu dá 2, tu oferece 5, Leilão, né? tu oferece 10, tal, e aí quem tiver o melhor projeto e a melhor grana, leva o canal. Eita. Então o teu plano lá já não vai dar certo. Não, eu não tinha plano, era mais uma... Porque eu trabalhei em rádio web. Eu fazia... Rádio web, cara, é uma grande sacada legal, só que me mostra quem ganha dinheiro com isso. Cara, a gente apanhou demais em Porto Alegre.
porque a gente fazia os jogos da dupla Grenal. Então a gente conseguiu concessão de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Gauchão, Copa do Brasil, porque a gente tava em tudo. Cara, as rádios e as TVs, porque daí abriam pergunta, coletivo Renato Portaluppi. Sou o Eduardo Rodrigues da Rádio Estação Web. Cara, os caras ficavam loucos. Só que o que a gente fazia? A gente chegava mais próximo do pessoal para, quero perguntar também. E os caras da TV já Não, chegavam. mas tu conseguia ganhar dinheiro? Tinha patrocínio? Eu não tinha patrocínio. Os isso caras que- ficavam derrapando lá. É isso que eu digo. O rádio, a web rádio hoje. Por que tu não faz uma web rádio, cara? Jovem, legal, pra cima. Primeiro, para tu fazer bem feito, tem que ter tempo. Tempo é dinheiro. Se eu não ganho dinheiro dali, não tenho como para quê. O cara que fazer. faz lá é paixão por Outra rádio. coisa, tu vai fazer. Olha a loucura, olha o projeto. Tá? Me digam, porque eu sou radialista, eu falo bastante. Então, a gente já tá 1h20, 1h30. Eu soube que alguém aí chegou a 2, né? 2 horas. Bom, é rapidinho. Por exemplo, aqui nós criamos aqui a Garapuvu FM. É uma rádio web. Aqui está o estúdio da Garapuvu, puta estúdio de rádio, com mesa, pá, Tudo certo. locução, cara aqui dentro, uau, e tal, bababá, mandando abraço, beijo, participação, blá. Aí ali funciona um departamento comercial que eu vou no mercado e vou dizer, cara, eu sou da Rádio Garapuvu, eu sou uma FM em Florianópolis. Pô, legal, mas nunca ouvi falar. Qual que é? Onde é que eu sintonizo ela? Não, sintoniza na internet. Qual é o problema? Não tem nenhum problema. Hoje as rádios tradicionais estão na internet, certo? Então, preconceito. Pô, mas eu não consigo sintonizar? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui, nós vamos fazer projeto, tá? Porrada, vamos ficar 1 ano só trazendo audiência. Só trazendo audiência. Só indo lá no Grenal, por exemplo, aparecendo. Nossa móvel, nós temos uma móvel parada no trânsito. Faz, o que vocês estão fazendo aí? Então, a gente está dando um bottom lá. Me dá um bottom. Que rádio é essa? 1 ano antes de ir para o mercado. Aí, quando tu tiver assim, em Florianópolis, na grande Florianópolis, quando tu tiver, de repente, 200 mil cliques por mês, né? Tu tem isso comprovado pelo relatório, entendeu? Aí tu pode ir para o mercado, porque aí o cara vai dizer, pô, mas eu já vi vocês lá no terminal, pô, vocês são loucos, hein? Pô, eu já vi vocês lá na frente da loja tal, eu já vi vocês fazendo uma blitz, pô, eu já vi vocês cobrindo o show. Só que 1 aninho investindo. É grande. 1 aninho botando dinheiro, correndo o risco do cara da rádio cidade aqui de Barreiros, isso aí é uma rádio web, cara. Os caras não tem nem potência, isso aí não... Tu apanha. Tu tá entendendo? Aí qual é a solução? Tu tem que falar para um público e atender o cliente que fala com esse público, que quer falar com esse público. Não adianta tu ir para a vala comum com todo mundo. Não. Entendeu? Então tu tem que ser um cara, tu é web, então tu é tudo web. Tudo em ti é tecnologia. Tudo em ti é conectado, é multiplataforma. Então, teu canal bomba, teu Instagram bomba, os caras que fazem a rádio são formadores de opinião, e já são influencer e tal, e a gente tem uma linha, a gente tem um produto, e aí sim, agora eu vou para Florianópolis e vou para o mercado buscar o meu público que vai bancar a minha rádio. Pô, os caras lá chegavam a 30 mil online durante os jogos. 30 mil pessoas. É um preconceito muito grande, cara. E os caras não botavam grana. Eu conheço rádio só pela plataforma radios.com, tá? Que é Que foi? o pessoal que entra por essa rádio, né, por essa plataforma. Tem rádio que tem 200 mil cliques no mês, cara. E não ganha dinheiro Não com tem. isso. É Não ganha dinheiro. grande, é grande. Então, assim, ó, Mas eu daí não se a quero pessoa desanimar o sonho de consegue- ninguém, mas hoje uma web rádio tem milhões, né? Deve ter alguém em algum lugar desse planeta ganhando algum dinheiro. Mas tá correndo Agora, muito. tu pode ser uma rádio web de ou uma rádio web de uma equipe, com uma estrutura, dizendo o seguinte, eu sou uma FM, a única diferença entre eu e a Rádio Cidade, por exemplo, ou qualquer outra emissora, a Rádio Cidade que eu citei agora aqui, é a diferença que eu não sou uma rádio de antena. Eu não tenho uma transmissão analógica, sei lá como é que, entendeu? De ondas de frequência modulada. Meu negócio é aqui, desculpa, meu negócio é aqui, velho. Entendeu? Agora com as caixas de som lá, como é que é? As PIC, né? As Smart JB, PIC lá. Nos Estados Unidos é uma febre, aqui está começando, porra, a molecada vai ouvir a gente naquela ali. Só que eu preciso estar lá na pista de skate dizendo para os caras, bicho, a minha rádio é massa. Não, massa não.
Mas é concorrência. Minha rádio é muito... Eu tenho uma puta rádio, Garapuvu FM, velho. E lá eu toco música de skate, lá eu falo do skate, falo de surf, falo de coisa boa, falo de coisa ruim, toco música boa, toco música ruim, pá. Sintoniza aí, molecada. Entendeu? É isso. Operação Presença para tu tentar viver disso. Não ser um projeto que morra daqui a 5 anos. Porque, cara, é muito difícil. A gente tinha... não tinha salário. Eu ganhava só uma ajuda de curta. Só Brasil. É um trabalho ingrato, inglório, né, Mas cara? Porque a rádio web, ela é veiculada através do site, é isso? Através de um site. Tu contrata uma plataforma de streaming, né? E tu tem aplicativo. Dá para fazer uma rádio web na Twitch, por exemplo. É possível? Não, tu tem que ter... Pelo Twitter? Não, Twitch é uma plataforma de streaming. Desculpa. Sim. Consegue. E a Twitch, a gente segue bastante o Flow, a gente curte bastante eles e tal. Eles são tão grandes lá na Twitch, né? Mas é que ele é diferente, né? Ele é um podcast. Ele tá no YouTube. É um outro programa. Rádio é uma coisa que tu tem que estar no ar 24 horas por dia. Tu tem que ter uma programação muito bem definida, para o público definido, na verdade, né? Para quem tu vai falar, para quem tu vai tocar, com quem tu vai te comunicar. Definido isso, tu gera a tua programação musical, tu define a tua programação musical. E, por último, o teu editorial. Como é que tu vai falar com esse cara? O que entra e o que não entra? O que pode e o que não pode na rádio? Entendeu? Então, hoje, por exemplo, é uma grande sacada tu ter uma rádio, uma web rádio, nessa vala, nesse ato que tem de rádio galera. Essa rádio jovem, essa rádio dessa gurizada aí, que ouve o quê? Onde é que está essa gurizada? Não, tá aí, cara. Não, tá aí. Mas eu digo assim, ele está ouvindo o quê? Não é difícil descobrir. Sim. Porque, cara, eu vejo no YouTube, às vezes eu até tô no YouTube ouvindo rádio, entre aspas, porque tem lives que são perpétuas, parece, sabe? Eu não queria dizer, mas essa gurizada ouve rádio, velho. Ele tem lá a playlist dele, mas assim, ó, é efeito manada. Entendeu? Eu tenho porque tu tem, porque tu tem, porque tu tem. Mas, cara, dá um saco ali, eu vou ouvir rádio. Entendeu? É isso mesmo. E aí, claro, evidente que aí, quando ele vai ouvir a rádio, ele é obrigado a engolir o que tem. Está faltando uma lacuna aí para ser preenchida. Hoje, o rádio de antena na Grande Florianópolis não tem condição de preencher isso aí. Falar com essa galerinha, entendeu? Uma rádio web preencheria, mas aí é o seguinte, plano de negócio. Como que eu vou monetizar isso daí? Existe uma saída que eu vou falar para vocês em off, para não entregar o ouro. Claro. Entendeu? Para não entregar o ouro. Acho que é fácil assim, rapaz. Entendeu? Mas é uma maneira, a única maneira que eu vejo de monetizar é o que eu vou dizer para vocês nos próximos capítulos. Então, para você que ficou nessa... Conclui teu. Porque o que eu vou pedir é importante. Falei. Pedir para ele fazer com essa voz dele, de locutor, como diz o... Pra gente conseguir mais seguidores, porque tá difícil. Porra, tua voz assim... Mas fala um textinho aí pro cara. Assim. Caralho, tô Fala pra gente. Eu nem falei que eu narrei os jogos da Seleção Brasileira, pô. Tá brincando, os clássicos do Avaí Figueirense, nem falei ainda. Mas, gente, aqui, ó, sigam esses rapazes. Pelo amor de Deus. Antes que esse menino aqui pague mais micos. Entendeu? Antes não, né? Que já está pagando, sei que se jogar de um prédio, né, para pagar a prenda. Eles sigam ou não, porque se eles seguirem, eu vou me fuder mais ainda. Vai ter que vir de bailarina, vai ter que vir de qualquer coisa. Cara, mas assim, ó, você que está nos ouvindo agora, você que está nos assistindo agora, eu acho extremamente importante essas iniciativas. Podcast é uma coisa que veio para ficar, é muito legal. A gente, pessoas como eu, têm a oportunidade de mostrar um pouco do seu trabalho e contar um pouco da sua vida. Outros já passaram por aqui, outros virão também. Essa galera aqui tem a missão de trazer essa informação para o grande público, e esse público já é grande por vocês estarem conosco aqui. Mas pode melhorar, pode ficar maior, vocês podem divulgar para mais pessoas conhecerem mais pessoas, e aí o nosso podcast crescer, se multiplicar e ficar grandão. E quem sabe ganhar um dinheirinho. É isso aí. E sabe que tu narrou Seleção Brasileira? Cara, esse vai ser o último capítulo do livro, né? Foi uma brincadeira, não foi... Aí volto lá, nada se cria, tudo se copia.
né? Em 1990, a Rede Transamérica, naquela grande criatividade, os caras eles fizeram escola para muita gente, eles conseguiram autorização para narrar os jogos da Seleção Brasileira na Copa de 90. Foi aonde? Copa de 90. Cara, eu só me lembro do gol. Não, foi na Copa de 90. Foi a Copa de 90. Aí, eu ouvia as gravações e tal. Em 98 eu estou na Atlântida. E aí, Copa do Mundo de Paris, né, da França. Copa do Mundo da França e tal. E aí eu tinha um chefe muito bola para frente, o Cleiton Celistre, que era o diretor de jornalismo, puta cara. Aprendi muito com ele. Uma vez ele chegou para mim e disse assim, mascando chiclete. E quando eu era chamado na Atlântida, na diretoria, era para explicar uma queda de Ibope. Nunca era por que eu fiz isso, por que eu estou... Né? E aí eu já ia preparado, caiu por causa disso, a gente vai fazer isso. Beleza, tá. Ele mascava o chiclete o tempo inteiro, gaúcho. Né? Aí uma vez ele me chamou e disse assim, posso dizer uma coisa? Claro, Cleito, pode dizer. Teu marketing pessoal é uma merda. Te mistura, porra. Porque eu era muito na minha. Eu nunca fui muito de puxar saco, assim, sabe? E hoje eu vejo que eu estava errado, não pelo fato de puxar saco, mas por não ter prestado atenção no meu marketing pessoal. Eu poderia ter esse marketing pessoal ativo sem puxar saco. Né? E fica a dica aí para quem está nos ouvindo, a gente tem que prestar muito atenção no nosso marketing pessoal, cara, naquilo como que a gente está se comunicando, com que pessoas a gente está se relacionando. Sabe aquela historinha do momento certo na hora certa? Sabe aquela historinha do cavalo encilhado, passa uma vez? Né? Então, a gente tem que estar sempre ligado nisso aí. Aí o Cleiton Celis, que topava as ideias, a 98, a Rádio Atlântida bombando, a gente, claro, vamos ser ousados também, permitiu que a gente narrasse, conseguiu com a Globo autorização para a Atlântida FM narrar os Jogos do Brasil. Só que, em 90, a Transamérica fez uma gozação. Ela narrou gozando, tirando sarro. Era uma locução engraçada, com efeitos especiais, etc. E tal, e a gente fez a mesma coisa. A gente copiou literalmente a maneira com que os caras fizeram. Então, eu narrei os jogos, não estudei as escalações de ninguém. Aquele Júnior Negão eu confundia com outro... Que eu sempre confundia, porque a gente botou um telão no estúdio da rádio, fez um tubo, né, que eles chamam. Fez um tubo. É um saco fazer tudo. Eu tinha um sonoplasta que fazia os efeitos especiais, derrapada, peido, era o que tinha, grito, xingamento e tal, aquela coisa toda. E é lógico que a gente puxava o saco da seleção brasileira. Né? E nós tínhamos um pessoal que era do Frequência Urbana, que foi uma galera que existiu aqui, galera ainda existe, mas essa Frequência Urbana era uma turma engraçada do rádio, né? Era o Cacete Planeta, vamos dizer assim. E ainda tem um meu glorioso amigo Edic, mora lá no Campeche, ele era o redator. Então, volta e meia, na hora, ele fazia os textos das piadas, aí ele passava para mim para eu ler na hora. E eu fui narrando os jogos, e errava um monte, e às vezes gaguejava, às vezes perdia. Aí tinha os comentaristas que não... Eu escolhi pessoas que não sabiam e não entendiam de futebol. E aí, Jaimão, tipo, o que só você viu? Duran, pois é, então... Aí o outro já tirava o sarro. Enfim, foi um sucesso. Até o Brasil perder. Na semifinal era Brasil e Holanda. Só que aí a coisa começou a ficar séria, porque o Brasil, a gente chegou na semifinal e estava todo mundo tenso. Eu já estava narrando o jogo tipo narrador de futebol profissional. No segundo tempo do jogo, eu sabia o nome de todos os jogadores da Holanda. E aí, de vez em quando, o sonoplasta botava uma derrapada no negócio para dizer que o negócio não era tão sério. Entendeu? E aí a gente perdeu a parada lá. Mas foi um sucesso tão grande que o departamento comercial da Atlântida FM vendeu todas as cotas de patrocínio. Show. Dos Jogos da Seleção Brasileira. E aí eu falei, foi um sucesso. Cleiton, na época tinha CBN, né? Cleiton, vamos narrar, deixa a gente narrar os clássicos. Os clássicos, né? A gente narrava, só que ao vivo no campo. O primeiro jogo que eu fui transmitir foi no Scarpelli, na cabine dos locutores. Os caras tudo me olhando assim, os locutores, aqueles narradores antigos, né? Todo mundo tipo, o que essa galera tá fazendo aqui, velho? No meio fechado, cara, chega alguém diferente, mas quem é esse aí? Tipo assim, aí eu botei, na época, o meu sonoplasta, o Marcelo Goma, que hoje está na Regional, um abraço para você, Marcelo, ele é figueirense roxo. E eu botei ele para comentar, para fazer o repórter de campo do Avaí. Claro, essa era a intenção. Essa era a intenção, entendeu, cara? E nós narramos e eles venderam todas as cotas.
E aí eu fui para a Ressacada fazer, no próximo clássico do Campeonato Catarinense, eu fazia Avaí e Figueirense. Vendi com todas as cotas vendidas. Aí, beleza, parabéns, legal, show de bola, matamos a pau, tal, na semana seguinte. E ainda naquela pegada zoeira. Zoeira total. Mas assim, rolava, eu já estava craque no negócio. Eu narrei o jogo dos artistas do Daniel, pô. O Daniel veio jogar no Scarpelli aqui, eu fiz a narração do jogo. Na semana seguinte, eu fui chamado pelo Cleito. Deu merda. O que foi, Cleito? Os caras da CBN estão me enchendo o saco. Os caras estão com ciúme, porra. Vamos ter que cortar isso aí. Porra, Cleito. Acabamos cortando e ficou por isso mesmo. Puxa vida. Mas foram momentos... Por isso que eu digo, hoje, a gente não criou aquela ideia. A gente copiou de 8 anos atrás, só copiou de uns puta cara que fizeram história. E a gente trouxe para Floripa, uma coisa que Floripa nunca tinha visto. Depois, anos depois, a Band começou a transmitir futebol, a regional começou a transmitir futebol, a cidade agora transmite futebol, mas profissionalmente. Mas a gente pode fazer isso hoje online. E não Pode. incomoda ninguém. Pode fazer, mas volta a repetir. Viver né? disso é diferente. Eu não digo nem viver, mas, de repente, tu ganhar para pagar o tempo e o teu conhecimento e todo o teu esforço que tu tem de ir para um estádio, de entrevistar, de trabalho, de reunir toda a galera. Porque, romanticamente falando, a gente faz. Vamos fazer tomando gelado. Vamos nos divertir. Ok, mas chega um momento que perde a graça. É aquela coisa do colaborador, né? A gente nunca vai ter um colaborador para o resto da vida. O colaborador vai te ajudar durante um momento. Tá colaborando. Eu te ajudei lá 3 vezes, fui lá fazer o programa, enchi o saco, agora arruma outro. Entendeu? Então, fazer profissionalmente é que é legal. Abre caminho para outras pessoas, traz um dinheirinho para o bolso e faz escola. Né? Então, essa foi a minha passagem no futebol. Depois, até pensei em continuar, tal, mas aí o Rádio Jovem não deixou, e aí permaneci até hoje. Né? Que beleza. Algum recado final que queira mandar para alguém? Olha, Cobrar alguém, SPC, lá? Eu quero mandar Quero mandar um abraço para toda a galera aí que teve dar uma de Faustão, a paciência, né, nos me aturar até aqui. Um abraço para todos os profissionais do rádio, somente a galera que começou comigo. Hoje alguns estão fora, outros continuam, permanecem, né? A profissão do radialista, o comunicador de rádio, é uma profissão muito bonita, muito linda, né? Mas eu digo para quem quiser entrar, entre. Faça, estude, corra atrás, se esse é realmente o teu sonho. Mas sempre, sempre tenha um plano B, estude, porque em algum momento, né, esse teu sucesso pode acabar. Né? E eu digo assim que o radialista esperto hoje ele tem outra profissão. Ele tem um outro trabalho, a profissão é rádio. Né? Ele tem um outro trabalho. Porque o rádio permite isso, né? O rádio fica 4, 5 horas no ar. E para ser uma coisa que lá no futuro tu não te arrependa. Né? Porque eu conheço vários radialistas que, infelizmente, saíram e não conseguiram mais voltar para as suas profissões, e aí fica aquilo que a gente conversou no começo ali. Né? Não conseguem virar a chave. E são grandes, grandes comunicadores que não conseguiram virar a chave e aí não conseguiram dar sequência à sua profissão. Né? Eu acho que... E outra coisa, está faltando profissional. Tem vaga, tem espaço, está faltando profissional. Mas se você que está me ouvindo agora e nos assistindo quiser entrar nessa profissão belíssima, que é ser um comunicador, estuda, aprende com os caras que estão fazendo, que já estão no mercado, mas procure sempre ter um plano B e estudar, cara. Não para de estudar. O grande erro na minha época foram que os caras paravam de estudar. Começavam muito novinhos, né? Achavam que eram os reis do mundo. Está garantido, né? Está garantido. E hoje não é bem assim. Né? Então, uma fonte só, né? Quero agradecer vocês, né, pela abertura, pela paciência também. Parabenizar, né, cara, pela iniciativa. Muito legal. Primeira vez que, como eu falei, vai para o livro também, né, que eu participei de um podcast. Acho que é uma grande sacada. Né, e eu acho que tudo a gente tem que sempre pensar em profissionalizar.
entendeu? Tudo. Pode até começar com uma brincadeira, sem muita pretensão, mas se a gente quiser chegar a algum lugar realmente, entregar um recado, uma mensagem, e que daqui a 10 anos a gente esteja aqui no Sem Nexo, e ele continue relevante, ele tem que trazer um resultado, ele tem que se profissionalizar, no sentido, principalmente econômico. Tá? Não vamos tampar o sol com a peneira aqui. Não. Aqui todo mundo tem experiência, todo mundo sabe o que quer. Mas, enfim, ganhar um dinheirinho, volto a repetir, é muito bom. Com certeza. Pô, a gente Pagar agradece. um cachê para os entrevistados. Trazer, pagar lá a condição. A gente agradece, pô, bate-papo muito show, bacana mesmo. Então, quem quiser entrar na área, já dá para começar pelo teu curso também, né? Tá aqui no link, o curso aqui. É um bom começo. O Eu Sou um Sucesso, ele não é um curso voltado só para radialista, né? Ele é voltado para estudante, né? Apresentar um TCC, para profissionais de Para venda. pessoas, né, cara? Porque comunicação é essencial na vida. É tudo, entendeu? E eu acho que é um início, é um pontapé. É bom. E, cara, estudar e ler sempre. Saia da frente da televisão, pare de ver o Faustão, pare de ver o Fantástico. Não tenho nada contra a Rede Globo. Só não para de ouvir rádio, né? Então, para de ouvir rádio, né? Que a gente, às vezes, se entrega muito a... Claro, a gente está num momento de pandemia, claro que a gente tem que prestar atenção, mas a gente fica só naquela coisa do ranço, do que tudo vai dar errado. E a mídia, ela é muito cruel nesse sentido. Tem que tomar cuidado, né? A mídia é muito cruel nesse sentido. Eu fico muito indignado com isso, né? E ela faz isso com tudo, né? Faz com a economia, ela faz isso com a saúde, ela faz isso com, às vezes, problemas sociais, como racismo, etc. A mídia ela potencializa as coisas. Ela é ótima para alertar, mas não precisa potencializar. Né? Então, nem conduzir, né? E aí é isso, efeito manada, né? Então a gente acaba ficando deprimido, a gente acaba não se comunicando, a gente acaba tendo desesperança, e aí o ano termina, né? A gente vai começar 2021, vem vacina, outros vírus virão, outras crises virão. E aí tem gente ainda pegado àquela primeira. Mas vai passar. Vai passar. Tem. E só depende. Aquela música, depende de nós, só depende da gente. Vai passar, mesmo que seja por cima de você, vai passar. Vai passar, não tem problema. Tudo passa. Os caras estão convivendo muito comigo. Pô, aquela frase, tudo passa até... Porra, que sacanagem. Vai, pode fechar. Tudo passa, até a uva passa. Esse foi o Sem Nexo. Bom. Valeu, um abraço. Tchau, gente. Valeu, obrigado.